Concentração 18h30, tem Ponte Esporte com o amigo Batista narrando. Eu vou dar só uma aguinha, tomar uma aguinha, eu volto já já. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, boa tarde. Concentração Bandeirantes nesse sábado, 9 de maio de 2026, 17h04. A Macaquinha, hein? Vai jogar sofrência. É sofrência. Macaca Esporte 18h30, majestoso. Ó, nesse momento jogam Goiás e Vila Nova. Clássico de Goiás, Série B. Com esse pontinho que o Goiás vai conquistando, o Goiás, poxa vida, o Goiás tem uma bela estrutura e não tá indo bem. Mas por enquanto, com esse empate, Macaca está no Z4. A Ponte é 17ª, são 4 que caem. Hoje é a 8ª rodada, num total de 31, mas tem jogo pra chuchu, tem que fazer de 42 a 44 pontos para não cair. 2026, sofrência! Mas a Bandeirantes está firme e vai transmitir, tá bom? Quem comenta é Tigrão, CH e Pedro Piscinato. Já deve estar no majestoso, também vem comigo nessa sofrência aí. Olha, trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando. Deixa eu ver o que mais aqui. Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi. Valeu, Elton, tudo bem? Grande Elton. Lucas Pessoa no YouTube. Camisa do Brasil, né? Já preparado para a convocação de 18. Alan Zanelato. Fala, Alan, tudo bem? Comigo também aqui. Gilberto Sufi. É o nosso técnico externo lá no Majestoso. Gilberto Sufi. É a vinheta do Gilberto Sufi, meu querido Sufi. Oi, Edu! Ah, você tá bem, Sufi? Tô bem, e você, Edu? No Cacuí, sabia que ia te chamar, né? Sensacional. O que você comeu hoje aí, o Sufi? Hoje eu bati aquela marmitona de feijoada. Que hora que você chegou no Majestoso? 2h da tarde, Edu. Sei. Já abriu o portão, Sufi? Aí já abriu, Edu. A torcida visitante tá em bom tamanho aqui. Ainda a torcida da Ponte tá chegando aos poucos. Pô, tem mais torcida do esporte do que da Ponte? Pelo amor, o que é isso, Gilberto Sufi? Gilberto Sufi é nosso técnico externo. Há quantos anos você faz externa, Sufi? Olha, Edu, de rádio eu tenho 25 anos. De externa, acho que uns 20. Sei. E você também é marido de aluguel? Sou marido de aluguel, Edu. O que você faz? Aquela pessoa que mora sozinha, que não tiver quem faça o serviço na sua casa, instale um chuveiro, monte um varal, um móvel, troque uma lâmpada. Deus contrate do o Giba. céu. Mas se não morar Giba faz. Se não morar sozinho, você não vai. Não, também vou. Se não souber fazer o serviço, chame o Giba que ele faz. Você é o cara, Giba. Um bom trabalho, grande abraço, Giba. Hidráulica e elétrica. Hidráulica e elétrica. Pequenos reparos de pintura também, Edu. Sensacional. Gilberto Sufi é brincadeira. Se ele tiver no presídio, um pedacinho de fio, ele coloca a elétrica no presídio inteiro. É sensacional. Nós faz uma energia solar. Bom trabalho, viu? Grande amigo. Bom, falou, Edu, um abraço. Um abraço, querido. Olha, vamos fazer o seguinte, já eu chamo o Pedro Piscinato. Olha, Guarani joga na segunda-feira, informações do Bugre com Breno Beretta. Fala, Breno. Fala, Edu, um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. Hoje pela manhã o Guarani treinou. Amanhã tem mais um treinamento, o último antes do jogo contra o Maringá. Segunda-feira às 8 da noite, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes no estádio Willie Davis. É claro que o Guarani vai buscar mais uma vitória na competição
competição. E será a primeira vez que o técnico Hélio Cizenando tem todos os jogadores do elenco à disposição. Até porque o Luca, que estava vetado pelo departamento médico, saiu machucado no jogo contra a Ferroviária, tá liberado, treinou durante a semana, assim como o Isaac, que não participou da partida diante do Santa Cruz. Antes do jogo contra o Santa, ele sentiu um desconforto muscular, e o Emerson, que saiu machucado durante o jogo contra o Santa Cruz. Hoje ele treinou normalmente, amanhã deve treinar também e vai para o jogo na segunda-feira. O Hélio Cizenando fez alguns testes durante a semana, mas eu estou imaginando que ele vai manter a mesma formação que iniciou o jogo diante do Santa. A vitória do Guarani por 1-0 na última rodada, no finalzinho do jogo, o gol marcado pelo William Farias. E o William Farias é o nosso convidado, ele fala a respeito desse jogo difícil que o Guarani terá pela frente fora de casa. É um privilégio sentir pressão, é um privilégio estar num clube que tem história, é um privilégio estar num clube que tem a camisa pesada. E também eu tenho a ciência de que a gente não vai subir no jogo contra o Maringá. A gente vai subir em outubro e até lá faltam 4 meses. Então, acredito que é uma construção tudo isso que a gente está fazendo. Eu sei que às vezes há uma pressão absurda por tudo, pela história. Como eu falei, é um clube de tradição. Há uma pressão, só que a gente não vai subir na segunda-feira. E a pressão de segunda-feira pode ser que até outubro ela vai estar muito maior, muito mais carregada. Os atletas vão estar muito mais sobrecarregados se a cada dia a gente ir ali despejar um caminhãozinho de pressão. E nós não vamos subir, vou repetir, a gente não vai subir na segunda-feira. É outubro, uma construção aí grande que está sendo feita. Cara, joguei no Curitiba, então a gente, assim, eu tenho essa experiência do campeonato estadual de lá. A gente sabe que é uma equipe nos seus domínios muito forte, né? Que tinha uma maneira de jogar bem complicada, que seguia individualmente todos os atletas dentro do campo. Mas assim, ainda a gente, até ontem, né, a gente fez a análise do jogo passado ainda, né? E a partir de hoje acredito que a gente comece já a pensar e ver os pontos fortes e os pontos vulneráveis do Maringá, para que a gente saia de lá. Vá até lá com esse pensamento e saia de lá vitorioso. Edu, o Guarani tem o mesmo número de pontos do Maringá, ou seja, 9. Tá perdendo na classificação pelo critério de desempate, porque o Maringá tem uma vitória a mais. É claro que se o Guarani vencer o jogo, ultrapassa o Maringá, deixa o Maringá para trás, permanece no G8 da competição. Esse é o principal objetivo, recuperar pontos perdidos dentro de casa também. Bom, falando de eleições, Edu, está suspenso aquele período que a juíza havia dado, doutora Ana Lia Beal, da 11ª Vara Cível de Campinas. Por quê? Porque ela está aguardando a resposta do pedido do recurso do Guarani. Para o Guarani já chegou, que foi negado, né? Ou seja, teremos eleições, mas ela está aguardando. Ela também pediu um posicionamento do Felipe Rosselli, que é o candidato da oposição, para saber o que ele pensa com relação à formação de novas chapas, se começa tudo do zero, né, nas próximas eleições, e ela deve se posicionar nos próximos 15 dias. Qual é a tendência? Que daqui 15 dias possa começar a valer aquele período de 30 dias novamente, e daí sim, no mês de junho, as eleições serem marcadas, oficializadas pela atual diretoria do Guarani. Uma coisa é certa, teremos eleições novamente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E para fechar, Edu, quanto ao novo uniforme, tem muita gente perguntando quando sai a nova camisa da Reebok. O enxoval completo vai sair no dia 28 desse mês. 28 de maio, uma quinta-feira, será lançado oficialmente o enxoval completo, incluindo as novas camisas verde e também a branca. Valeu, Edu! Valeu, muito obrigado, Breno!
Boa tarde, Edu. Continuamos no Calvário. Vai, macaquinha safada. Boa jornada a todos. Abraços da Paula e Rita Maluca. Paulo e Rita Maluca de Jacumã, Conde, Paraíba. Grande casal. Grande ouvintes. Muito obrigado. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa tarde, Edu. Sou o Paulo do distrito de Souzas. Torcedor da Ponte. Vamos ganhar por 2-1. Um abraço. Um abraço, Paulo. Souzas, se fosse o amigo Batista, Souzas, onde nasceu minha mãezinha. Hoje ele vai falar. Amanhã é Dia das Mães, o Batistão vai falar com certeza. Obrigado, viu, Paulo? O nosso WhatsApp é o 97102 1493. 97102 1493. Sozinho eu não faço. Sozinho eu não fico. Eu quero gente comigo. Boa tarde, Oi, majestoso. Edu. Boa tarde, Pedro Piscinato. Oi, Edu, tudo bem? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Concentração. Tudo certo por aí? Tudo certo, parabéns pela entrevista ontem. Eu vi, não até o final, mas você vê que até a doutora Thalita... parabéns, seu Pedro. Você vê que bacana. Doutor Espécie. Porque é S mudo. Isso. E termina com C-I-E. Espécie. E... É isso, doutor José Henrique Espécie. Doutor José Henrique Espécie. Só dar uma luzinha aqui para o meu grande amigo William Cabeiro de Indaiatuba. Mas que maravilha. Grande Edu, estou ligado na Band, Campinas. Um abraço para mim, pro Tigrão da Tosse. William Cabeiro, meu ídolo. Um grande abraço, muito obrigado. Pedro... antes de falar da entrevista, tinha aquele papo que a gente comentou. Você ia falar na segunda, repetir na terça, fala de novo na quarta, na quinta de novo, para na sexta cravar. Como eu não ouvi o programa ontem, na íntegra, saiu alguma coisa ou não, Pedrão? Edu, para os funcionários da Ponte Preta, na quinta-feira foi pago todos os salários, funcionários aqui Majestoso, também do Jardim Olina, do CT da Ponte Preta, com os funcionários que são registrados na carteira de trabalho, os funcionários que são CLT, só resta nesse momento o 13º salário do ano passado, que está em aberto ainda, mas já foi feito um acordo entre a diretoria e também esses funcionários, que esse 13º começará a ser pago a partir da próxima semana. E com os jogadores, na quinta-feira foi prometido novamente que ontem eles receberiam um salário. Ontem à noite eu fiz contato com alguns atletas, porém eles não me responderam. Eu acho que eles estão mantendo um segredo, talvez, mas a gente conversou com a doutora Thalita ontem, como você bem disse. Eu até questionei sobre as parcelas lá do acordo entre a Ponte Preta e o Elvis. Ela disse que não tem certeza se as parcelas estão em dia, mas que há pouco tempo atrás o Elvis recebeu alguns valores da Ponte Preta, Edu. Vamos ouvir então. Tá no jeito aí, Pedrão? Tá no jeito aqui, Tá, né? No jeito. O Lucas Pessoa já tá armado. Eu quero ouvir a pergunta que o Pedro fez à doutora Thalita. Vamos ouvir. Bom, eu vou, Edu, rapidinho. Oi, pois não? Rapidinho. Sim, claro. Eu deixei só a resposta da doutora Thalita, mas até contextualizando aqui, para quem está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, eu questionei ela sobre a notícia que saiu essa semana de um novo transfer ban sofrido pela Ponte Preta, uma nova punição por conta no atraso das parcelas do acordo da CNRD, que é um órgão da CBF, onde junta ali todas as dívidas do clube, unifica elas em um valor só. A Ponte Preta deveria pagar R$200 mil por mês. E lá em fevereiro a gente conversou com a doutora Thalita também no Esporte em Debate. Ela revelou esse valor de R$200 mil mensais e desde fevereiro a Ponte Preta não paga essas parcelas. Fevereiro, março e abril. E com isso a Macaca sofreu uma nova punição, um novo transfer ban. E aí essa foi a minha pergunta e vamos conferir agora o que disse a doutora Thalita Garcês. Bom, realmente nós fomos surpreendidos ontem no final do dia com essa decisão, uma decisão que veio da auditora responsável pelo plano coletivo lá que tramita na Câmara Arbitral da CBF, que é a CNRD. Em resumo, foi apontado que a Ponte estava com o débito do plano desde fevereiro, né, esse ano.
ou seja, as parcelas de fevereiro, março e abril. Só que nós comentamos aqui no começo desse ano, numa entrevista com vocês, a respeito de um êxito que nós tivemos num agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, no qual foi deferido a liberação de uma parte daqueles valores que estavam bloqueados naqueles processos cíveis no ano passado, para que fosse remetido para pagar o plano coletivo da CNRD e outra parte para pagar o PEPT que nós temos na Justiça do Trabalho. Acontece que por questões de tramitação do tribunal, certificação, do julgamento e todos os demais trâmites dos pedidos, isso ainda não foi remetido, são esferas distintas, né? Esse valor estava bloqueado na Justiça Comum, na esfera civil, e nós, assim que tivemos o êxito, pedimos a remessa para a CNRD, o que até então ainda não aconteceu. Mas está prestes a acontecer, tanto que no próprio despacho lá da auditora da CNRD constou que a partir do momento em que houver a quitação dessas parcelas, o bloqueio de registro de novos atletas vai ser revisto. Muito bem. Pedro, é o seguinte, existe esse Conselho Nacional de Esportes ligado à CBF, onde nasce o Transferban. E tem aquelas parcelas que a ponte no Tribunal Regional do Trabalho são as ações trabalhistas. Então, o que acontece? Você falou que ela falou fevereiro, março e abril, tá para acertar, não sei quanto que é por mês, Pedrão? R$200 mil por mês. A Ponte Preta, nesse momento, deve R$600 mil, mas ela revelou também que tem parcelas semestrais de R$300 mil, mas ela falou que ainda não venceu essa parcela de R$300 mil. Então, mas aquela verba que a Ponte ganhou da Copa do Brasil, né? A Ponte que entrou na Copa do Brasil ganhou uma grana. Aí eliminou o Guarani de Bagé, ganhou outra grana. Então a Ponte oferece essa grana para rebater dívidas trabalhistas no TRT, perfeito? Que é o PEPT. Que é o PEPT, isso. E estou entendendo que parte desse dinheiro também é para remeter ao CND, né? Porque o que acontece? O que a doutora Thalita disse foi que aqueles valores que estavam bloqueados lá do ano passado, que começou a gerar os atrasos salariais, esse valor, a Ponte Preta já havia solicitado que fosse enviado diretamente para o pagamento dessas parcelas. E aí ela disse que após esse pedido da Ponte Preta, houve ali talvez uma falha de comunicação e esse dinheiro ainda não tinha chego ao destino final, que seria essas parcelas da CNRD, e por isso acarretou no atraso e posteriormente nesse Transferban. Então a Ponte é o seguinte, a Ponte ela tem que pagar os salários, funcionários e jogadores, ela tem que pagar esse CND, que é o órgão delegado da CBF, onde nasce o Transferban, tem que pagar o PEP, como é que chama, Pedro? É da trabalhista? PEPT. Tá, isso. Que você, são as ações, todo mundo que entra com a ação com a Ponte, entra na fila. Desde que você pague as parcelas, entra na fila, né? Então, o que acontece? A Ponte, e tem um dinheiro que cai na conta de uma outra, que a Ponte tem que desbloquear esse dinheiro para oferecer para alguma fonte dessas aí. O que acontece? É tanta dívida, tanto rolo, que alguém fica no chapéu, ou dois no chapéu. Você deixa de pagar salário para poder pagar o CND, senão vai ter esse Transferban. Aí você paga, não paga o salário para poder pagar o PEPT, porque se esse acordo não for firmado também, vai ficar pior do que está. E a coisa é muito complicada. Agora, quando você entrevistar, Pedrão, da próxima vez, doutora Thalita, tem que perguntar a ela o que é Transferban. É isso que é uma coisa que o ouvinte não entendo. O que é Transferban? Qual é a diferença? Você falou do boliviano. Qual é o nome dele? Nós temos aqui, pô. Luiz Aquim. Boa tarde. Luiz Aquim. Ô, Tigrão, boa tarde. O Luiz Aquim, então, mas por que o Luiz Aquim não entra no TRT? Não é trabalhista? Porque é FIFA. Então, mas... Luiz Aquim porque é FIFA, é internacional. Tem dois Transferban. Transferban Edu, vamos lá, vamos ser didático. Boa tarde, um abraço para você. Transferban é uma proibição de registrar novos jogadores contratados. Tem o Transferban gerado pelo CNRD, que agora a Ponte está punida por ele, por 6 meses, nacional. CBF, Câmara da CBF. Tem uma auditora lá que falou... Câmara Nacional de Resolução de Disputas. E tem o Transferban da FIFA, que aí é quando é uma transação internacional, também o jogador que se sente
aí prejudicado porque não recebeu aquilo que estava previsto em contrato. Aí é um transfer ban internacional da FIFA. Simples assim. O que é transfer ban? Esqueça isso, Edu. Não, você vai ficar louco. Mas eu vou aqui didaticamente dizer o seguinte: transfer ban, seja ele gerado pelo CNRD, que é uma sigla disso que o Pedro acabou de dizer aí, que é da CBF, seja o transfer ban gerado por um recurso interposto na FIFA, é a proibição que o clube tem de cadastrar ou de registrar novos jogadores. Então ele não pode contratar. Contrata, mas não. Então tá aí. Transfer ban é essa porcaria aí. Resumindo, ontem eu queria que vocês colocassem de novo aí, eu fiz uma pergunta para a doutora Thalita. Pô, mas se o jurídico da Ponte foi pego de surpresa, imagina nós. Eu também fui pega de surpresa e tal. Peraí, mas está vencido o transfer ban nacional, o CNRD, esse é da CBF, fevereiro, março e abril. Nós também fomos pegos de surpresa. Eu perguntei para ela, mas o jurídico da Ponte não estava monitorando isso daí? Tava, mas é um dinheiro que está bloqueado e que a gente desbloqueou através de um recurso junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Resumindo, não foi a grana lá e a Ponte tá punida, pô. E o do Hakim, a Ponte também tem que pagar. Essa é uma dívida que foi reclamada na FIFA. Ou tem um segundo transfer ban, um da FIFA. Mas o que é transfer ban, Pedrinho? Transfer ban é isso. Não pode registrar novos jogadores contratados. E quer saber agora onde é que o bicho tá pegando? Vai ter uma revoada de pássaros aí quando abrir a janela em julho. O que é revoada de pássaros? Caras que estão aí sem receber e vão embora. E por que é que eles estão correndo agora, feito condenados? É porque eles amam a Ponte? É porque eles são pontepretanos? É porque os avós deles ajudaram a construir o estádio lá na década de 40? Não. O bisavô? Não. Por que eles estão correndo agora? Estão usando a Ponte como um veículo para mostrar serviço. E aí, quando chegar em julho, eu vi esse cara aí, hein? Ou esse volante, ou esse meia, ou esse zagueiro, ou esse lateral, bem na Ponte, hein? E aí vem as propostas. Você não quer vir jogar aqui com a gente? Vem aqui pra nós. Eu vi você, gostei do seu futebol. Os jogadores estão corretos, mas não venham com essa conversinha de esperar trem. São profissionais. Esses são os homens na verdadeira acepção da palavra. Esses estão honrando o escudo da Ponte. Esses estão respeitando a torcida da Ponte. Esqueçam isso. Vamos parar de iludir e de enganar o torcedor da Ponte. Os caras estão correndo, que é o que eles têm no momento. É aí que eles estão abrindo o mercado de trabalho para julho, quando a janela abrir. Não sejamos tão inocentes. Então eles estão, nesse momento, e a Ponte é uma grande vitrine, mostrando o serviço. E não adianta eles rescindirem agora, porque eles não têm para onde ir. Não está aberta a janela. Aí eles vão correr, vão mostrar serviço, vão se dedicar, vão enriquecer o currículo deles, vão usar a Ponte como vitrine, e isso eles estão corretos. E aí abre a janela em julho. Tantos meses de atraso de salário, de recolhimento de fundo de garantia, eles saem na hora, se tiver nesse mesmo patamar. Eles saem pela justiça, mas eles já terão aí alguma coisa arrumada, já terão alguma coisa engatilhada, e aí eles vão embora, de graça, de grátis, rescisão indireta na justiça desportiva. O que é rescisão indireta? É quando o empregado manda o empregador embora. Mandei você embora, não trabalho mais para você.
E aí ele sai sem sanção nenhuma, mesmo com o contrato vigente. Por quê? Porque existem obrigações não cumpridas. Então, nesse momento agora, maio, junho, pedacinho de julho, eles vão correr feito condenados. Porque eles precisam mostrar serviço. Aí vem, não, vamos nos unir aqui, independente de qualquer coisa, vamos jogar pela nossa família. Correto. Vamos jogar pela nossa carreira. Correto. Estão jogando pela carreira. O que é a carreira? Daqui a pouco arrumar serviço em outro lugar, como você bem gosta de dizer. E aí, se a Ponte estiver sancionada pelo Transferban, que é a proibição de inscrever novos contratados, e saem 10 aí, 12, 15 e vão embora, a Ponte não tem time para pôr em campo. Aí volta aquela situação do Campeonato Paulista com rebaixamento. Vai ter que pôr a molecada para jogar. Agora, se a Ponte resolver a questão com o CNRD e não tiver uma punição que não tem ainda com a FIFA, ela poderá repor esses jogadores que podem sair. Mas e se o salário deles estiver tudo em ordem quando abrir a janela? Aí eles não podem sair a menos que a Ponte sofra ou que a Ponte tenha uma compensação financeira. Eles não podem rescindir unilateralmente o contrato, entre aspas, mandando a Ponte embora. Terá que a Ponte ter uma compensação financeira. Então parece complicado, mas não é. No momento a Ponte não pode inscrever ninguém, mas também ninguém saiu, que a janela está fechada. E eles também não podem rescindir agora, porque vão ficar desempregados. Não tem para onde ir, que não tem janela aberta. Opa, abriu a janela. Ó, eu tenho aqui todos os requisitos, ou todos os requisitos necessários para rescindir na justiça sem ter que pagar nada. Então rescinde que você já tem emprego arrumado e nós podemos inscrevê-lo porque a janela está aberta. É muito simples. É muito simples. Por isso é que ontem o jurídico da Ponte disse não. Mas essa punição aí no momento, ela na prática não tem aplicação nenhuma. Por que não tem aplicação nenhuma? Porque a Ponte nesse momento, mesmo que estivesse nadando em dinheiro e estivesse com bala na agulha para contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Mbappé, o Neymar não, hein? Neymar vem aí, fica lá só no departamento médico. Tivesse grana para trazer os melhores jogadores do mundo, ela não poderia registrar ninguém agora, porque a janela está fechada. Foi por isso que o jurídico disse. O que o jurídico disse? Mas nesse momento a aplicação prática é zero. Neste momento. Mas se a Ponte perder aí uma revoada de pássaros, ela vai ter que contratar e inscrever. E aí inscreve como? Se ela estiver no Transferban, não pagou as parcelas aí do CNRD, do PEPT e também alguns recursos que estão na FIFA que também geram Transferban. Ficou fácil agora, Edu? Deu para você entender, Edu? O professor Tigrão, o professor da tragédia, daqui a pouco tem um filho de uma mãe me ligando aqui ou mandando um recadinho dizendo que eu estou agitando. Não é isso, essa é a realidade. Nesse momento o Transferban não afeta a Ponte, porque ela não vai inscrever ninguém que a janela está fechada. Mas em julho, que está vindo por aí, vai afetar. E se os salários não estiverem em dia, se tiver todos os requisitos preenchidos para que o jogador possa pedir na justiça a rescisão indireta, ou seja, quando ele manda o clube embora e ele puxa o carro, se a Ponte não estiver em dia, aí uma coisa é salário, outra é parcela do CNRD e outra é pagamento de processo que já está na FIFA. A primeira, salário, perde jogadores que estão aí. A segunda, CNRD, Transferban Nacional, não pode inscrever. A terceira, Transferban Internacional, processo que já chegou na FIFA. Simples. Então a Ponte tem que ter 3 coisinhas só. Como que vai arrumar o dinheiro não é problema meu. Ela tem que quitar as parcelas atrasadas do CNRD, ela tem que quitar as parcelas intermediárias do CNRD e ela tem que quitar e não pode sofrer nenhuma sanção da FIFA, processo que foi para lá
que é o Aquim, que a doutora ontem claramente disse, não, o Aquim, a Ponte já pagou a primeira parcela, mas eu não sei como está a segunda parcela. Esse não sei é porque não pagou. Ela diz que foi pedido uma alteração de data, Tigrão, da segunda parcela, então, que a Ponte Preta não cumpriu o primeiro acordo, a primeira data, e aí pediu para os advogados do Aquim um novo posicionamento, uma nova data. Se não pagar, vem transferbando a FIFA. Então falta grana. O que a Ponte não tem hoje? Dinheiro. Ela tem 3 situações. Pagar os salários para o jogador não rescindir e ir embora em julho. Pagar as parcelas mensais e intermediárias do CNRD. Não tem dinheiro. Tem 3 vencidas. Ah, mas desbloqueou um valor que é de ações cíveis. Ah, desbloqueou, mas a grana não chegou lá na CBF e a auditora sancionou a Ponte. Ah, mas nós não sabíamos, também fomos pegos de surpresa. Mas tá aí, a situação hoje a Ponte está sancionada com Transferban. E se tiver algum processo que já chegou na FIFA, Transferban da FIFA, outro Transferban. Então essa é a realidade. Então qual é a reação em cadeia? Pode perder jogadores se não tiver com o Transferban liberado, que a Ponte possa registrar, não pode contratar, e se não puder contratar, pode contratar, mas não escreve, então não adianta contratar. Aí joga com o Sub-13 de novo e cai para a Série C. Oi, Pedro, escalada? Ainda não, Edu. Não? Tá atrasado, não. Hein? Olha, alguma nem dúvida, Ponte, Edu? nem o Esporte. Não, tá Edu, tudo certinho. Ficou alguma dúvida? Não, tudo certinho. Beleza? Adriano Serra Negro, um abraço, Adriano. Muito obrigado pela audiência. Deixa eu ver aqui. Olha, Coritiba, empate Internacional. Segundo tempo lá em Curitiba. Curitiba Inter 1-1. Na Série B, Goiás e Vila Nova 0-0. Foi expulso um jogador do Goiás. Estamos no segundo tempo e, por enquanto, a Ponte com esse empate aqui, ela entra no Z4. Boa tarde, CH. Tudo bem? Antes da escalação, sua expectativa, CH? Boa tarde, tudo bem, Edu? A expectativa é sempre positiva, né? Espero que efetivamente esse time esteja bem escalado, que as escolhas sejam pertinentes, porque o jogo vai precisar. O Sport tem um bom time, está melhor colocado que a Ponte, e a Ponte, todo mundo sabe da turbulência financeira que ela passa. Portanto, a minha expectativa é boa, Edu. E o público aí, Pedro? Ele está vendo a escalação. Vamos dar uma faturada? Quem sabe... Oi, Edu, torcida da Ponte Preta agora vai adentrando aqui ao estádio Moisés Lucarelli. Bom número de torcedores do Esporte no setor visitante e não para de chegar torcedores da equipe de Pernambuco. E a presença do torcedor da Ponte Preta bem tímida ainda nesse momento aqui nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. Beleza, muito bem. Olha, é o seguinte, queria mandar um abraço para o André Luiz, o repórter feliz, sensacional, o grande André Luiz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só falar uma coisa importante aqui, nosso querido Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, hein? No dia 23 de maio, você tem um encontro marcado com a gente na Costelada do Braille. Costelada do Braille, um evento feito para reunir pessoas, criar momentos especiais e, claro, comer muito bem. É dia 23 de maio, um sábado, ao meio-dia às 16. Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, na Avenida Antônio Carlos Salles Júnior, 600, Jardim Proença. Tá bom? Olha, tem um cardápio sensacional. Custa R$80 por pessoa. R$80 por pessoa. De entrada vai ter pão de alho, mandioca, principal tem costela de chão, arroz branco, arroz carreteiro, feijão tropeiro, farofa de banana na terra, salada verde, vinagrete, cebolete, sensacional, o Braille! É só falar com o Benê. Olha, o WhatsApp é 99715 9817 9715 9817. É só ir no site do Braille, já tem esse WhatsApp aqui. É dia 23 de maio, sábado, ao meio-dia às 16 horas. Vamos ajudar o Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, uma instituição que luta em prol do deficiente visual. Saiu, Pedrão? Tá vindo? Ainda não, Edu. Nem nas redes sociais, nem no grupo de imprensa.
Será que teremos novidades na escalação? Eles estão ouvindo. Será? Eles estavam ouvindo a explicação do Tigrão do Transferban, estão discutindo. Já. Eu volto. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Concentração. Vamos lá, a escalação da Ponte, Pedro. Ponte Preta totalmente modificada, Edu. Macaca vai a campo escalada hoje pelo Gabriel Remédio, que é o auxiliar técnico do Rodrigo Santana. Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva, número 12, Lucas Justa em número 2, o Everton com a 15, Márcio Silva, 44, Kevson com a 32. Danilo Barcelos aparentemente no meio de campo com a 14, André Lima com a 8, Rodrigo Souza, capitão da Macaca, tem a 5 e Brian Borges, 31. Dupla de ataque de David da Hora com a 18 e Diego Tavares com a 7. Repetindo o time da Ponte Preta de Diogo Silva, Lucas Justen na direita, o Everton e Márcio Silva na zaga e Kevson do lado esquerdo. No meio campo, Danilo Barcelos, André Lima, Rodrigo Souza e Brian Borges. E no ataque, David da Hora e Diego Tavares. No banco de reservas, à disposição do Gabriel Remédio, tem Guilherme Viana, que é goleiro, Lucas Cunha, zagueiro, o Elvis retornando, voltando a ficar à disposição com a 10, meio campo, Diego Porfírio, lateral esquerdo, Miguel, atacante, Brandão, centroavante, Thales, lateral direito, Daniel Baianinho, atacante, David Braz, zagueiro, Gustavo Teles, volante, Tarek, volante e Rodriguinho, atacante. Ponte Preta escalada para encarar o Sport daqui a pouquinho, Edu. Agora o clube, o Esporte Clube do Recife. No esporte eternamente estarei. Negras são as cores que abracei. Esporte de Thiago Couto com a 26, Madson com a 13, Marcelo Aju com a 3, Benevenuto, capitão, com a 5 e Felipinho, 60. No meio campo, Zé Lucas, 58, Biel, meia dúzia, Carlos de Pena com a 10 e no ataque, Cleison, ex-Ponte Preta, 25, Christian Barleta com a 30 e Perotti, número 9, repetindo o time do Márcio Goiano, de Thiago Couto, Madson, Marcelo Aju, Benevenuto, Felipinho, Zé Lucas, Biel, Carlos de Pena, Cleison, Christian Barleta e Perotti. Os jogadores no banco de reservas à disposição do Márcio Goiano, um para House, Augusto Pussi, Zé Marcos, Abraão, Edson Lucas, Iago Felipe, Zé Gabriel, Pedro Martins, Max, Gustavo Maia e Marlon. Esse é o time do Esporte escalado para encarar a Ponte Preta. Cleison é aquele que veio do Ituano. 2017 foi vice-campeão paulista pela Ponte. Cleison, é ele? Ponta? Isso, ele mesmo. Da Ponte foi pro Corinthians, deu umas andadas aí com o Cuiabá e tal, tá no Esporte. Tá bom. Olha o apito, isso. Quem apita?
Isso. Quem apita é o Mato Grossense Paulo Henrique Sleish Volkopf. Ele que terá como assistente número 1 Eduardo Gonçalves da Cruz e assistente número 2 Luiz Carlos de Franca Costa. O VAR fica a cargo do mineiro Michel Patrick Costa Guimarães, Edu. Começa com o CH tá aí a escalação, Danilo Barcelos, será que é uma função diferente? Que o Kevin é o lateral esquerdo, né? André Lima, Rodrigo Souza aqui no meio, Brian Borges e o Elvis no banco, hein? Brian Borges, David da Hora e Diego Tavares. Essa é a formação, CH. E tem outra novidade, né, Edu? O Everton na zaga. Né? Ele tira do time, não sei porquê, o Lucas Cunha. Né? Não tô contra não, só é uma observação a mais. Tem muita coisa nova aqui, né? O primeiro aspecto é perder o Potker, não tá nem no banco de reserva, se eu não tô enganado. Faz falta e todo mundo sabe. Eu conheço muito pouco do David da Hora, não é? Isso aqui tá com uma cara de 4-4-2, com Barcelos aí sendo o segundo volante, fazendo um tripé ali, né? Rodrigo Souza, primeiro volante, do lado esquerdo, né, ajudando na saída de bola o Barcelos, e do lado direito o André Lima. E teoricamente, na frente desses três, quem armando o jogo, o Brian Borges como meia, o Elvis está no banco. E na frente, David da Hora e Tavares. Isso pode mudar com a bola rolando. Eu não me lembro desse time ter jogado em algum momento junto, de começo nesse brasileiro da Série B, acho que não. Tem muita novidade aqui. Agora, dizer se está certo, está errado, já deu para perceber que o treinador que tinha jogador suspenso e machucado, né, Luiz Felipe e Murilo, teve o problema aí do Potker de última hora. Não sei o que realmente aconteceu, o Pedro vai apurar, não é? Mas sem dúvida alguma... na posterior da coxa, CH. Não tá fora, espero que volte logo. Normalmente uma lesão na posterior da coxa não costuma ser rápido. Espero estar errado. Enfim, Edu, tem muita surpresa aqui, eu continuo com a mesma expectativa, não é? Mas o esporte, comparando uma coisa com outra, né? Você percebe de goleiro até o ponto esquerda, se é que dá para chamar de ponto esquerda, é um time que está sendo repetido, por exemplo, do jogo contra o Confiança 1-0 no meio de semana, que levou o esporte às semifinais do campeonato da Copa do Nordeste. É um time que tem um conjunto melhor que a Ponte. Vamos ver como é que o time na prática reage, Edu. Perfeito. Oi, Edu. Oi, Pedrão, o que aconteceu? Rapidinho. A assessoria de imprensa emitiu uma nota aqui informando que o Rodrigo Santana não está no banco hoje porque ele foi suspenso. Vai precisar cumprir esse jogo e o próximo também pela expulsão na partida contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Naquela oportunidade, o árbitro era o Marcelo de Lima Henrique. O Marcelo de Lima Henrique relatou na súmula que o Rodrigo Santana o ameaçou após o apito final e por isso o Rodrigo Santana está suspenso, pegou 2 jogos de suspensão e nessa nota passada pelo Paulo Santana, pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, diz que o clube entrou com pedido de efeito suspensivo e ainda aguarda a resposta, mas fato é que o Rodrigo Santana não comandará o time hoje à beira do campo, Edu. E repetindo, o Potker não teve problema? Potker sentiu uma lesão na posterior da coxa direita no treino de ontem e por isso foi vetado pelo departamento médico. E na lateral direita o Thales está no banco, né? Vai o Lucas Justin. Isso, aí eu acredito que opção do treinador mesmo, assim também como a entrada do Everton, formando hoje dupla de zaga com Márcio Silva. Bom, Tigrão, tá aí o time da Ponte, mexeu na lateral, mexeu na defesa, no meio, no ataque, macaca, tudo remexido aí, Tigrão. Time muito ruim, né? Muito ruim. Lucas Justa, David da Hora. Se tivesse todo mundo à disposição, o Sport já seria favorito. Agora, já não tinha, previamente, né, já não tinha 2 jogadores, um suspenso, essa informação que a gente trabalhou a semana toda, né? A Ponte estava aí sem o Luiz Felipe, que vem bem, hein? Essa foi uma boa contratação. Luiz Felipe suspenso e o Murilo Cavalcante, esse contundido, problema muscular. Muito bem. A gente trabalhou com essa hipótese. E aí o Elvis começa jogando ou vai o Brian Borges na meia?
Aí vem um monte de invenção aí, né? O Lucas Justo é fraquíssimo. Uma válvula. Jogador limitadíssimo. Não que sabe que o que vinha jogando seja aí o Carlos Roberto Torres, mas o Lucas Justo não. Mas vai começar. O Barcelos, que não começou nenhuma ainda depois da cirurgia, e que é bom jogador, é um líder positivo, é um cara experiente, ou ele vai fazer a lateral esquerda, ou ele vai fazer a segunda linha ofensiva. Se ele fizer a lateral esquerda, quem vai fazer a segunda linha ofensiva é o Kevson. Se for o contrário, o Barcelos faz aquela segunda linha ali pelo lado esquerdo, sem a bola, volta, recompõe, aquele nheco-nheco que a gente já conhece. Os volantes a gente já esperava, Rodrigo Souza e André Lima, e o Brian Borges vem para fazer a transição meio-campo-ataque. Agora, David da Hora, muito prazer, né? Espero que ele seja o novo Washington Mega Massa, ou Rui Rei, ou que ele seja pelo menos o Valdomiro da década de 70, ou o Manfrini. Mas, Deus do céu, hein? E Diego Tavares. Então a Ponte não deve ter o jogador de referência. Então um time que com todos à disposição já é fraco. Esse time aqui que vai em campo, eu quero estar errado e quero queimar a língua. Quero aqui comemorar muito com o torcedor da Ponte uma grande vitória contra um time que vem invicto. Sport. Eu quero queimar a língua. Mas Deus do céu, hein? Esse time aqui, a chance da Ponte ganhar o jogo é remotíssima. Mas eu vou trabalhar com ela. Até porque a Ponte, quando pega um que não ganhou nenhuma, ela perde. E quando ela pega um que não perdeu nenhuma, ela ganha. Tomara. Mas milagres acontecem. Mas não é sempre. O jogo está na mão do Sport. O time é muito ruim, muito mexido, sem nenhum sentido de conjunto. Vai aí um catadão. Para mim, péssima escalação. Não ter essa informação de hoje, que já tinha ontem, claro, do William Potker, sentiu a posterior, tá bom. Elvis, vai jogar ou não vai jogar? Vem no banco, pode entrar a qualquer momento. Mas vai entrar quando? Com qual placar? Já vai estar perdendo, vai estar ganhando? Bom, boa sorte para a Ponte, que a torcida apoie esses meninos aí o jogo todo, mas o time é muito fraco. Olha, pessoal que está no YouTube aí, vamos recordar aqui, a Ponte nunca ganhou do Sport em Recife. As 3 primeiras vitórias da Ponte sobre o Sport, aqui em Campinas, 3 de abril de 83, Campeonato Brasileiro, público fraquinho, 1152, a Ponte venceu por 2-1. Olha a macaca com Carlos, depois Robson, Edson, Juninho, Polozzi e Claudio Mineiro. Silvio de Cá e Jorge Mendonça. Luiz Silvio, Chicão, depois Arur e Nenê. Técnico Nicanor de Carvalho, que já foi também, que Deus o tenha. E o Sport com País, lembra de País? Betão, Marião, Bianchi e Augusto. Carrasco, Edson e Buíque. Nilson, depois Jorge Campos. Denô e João Carlos. Do Jorge Campos jogou na Ponte. Técnico, o Givanildo Oliveira, uma lenda Norte e Nordeste, Givanildo Oliveira, hein? Aí, 83, foi no Magis. Vamos ouvir aqui, pedir aqui pro nosso Alan Zanelato e também para o Arialá. Esse lá, Nenê, esse é Nenê. Esse aí vem do São José, ele chuta, bate na trave e volta. Gol contra. Gol contra de Augusto. Olha lá, gol de entrada majestoso, hein? Tigrão, presta atenção no segundo gol, hein? Aí, vamos lá. O Sport no ataque. Olha só quem que vai fazer. Fez pênalti. Polozzi, na sua segunda passagem pela Ponte. Polozzi e Oscar, grande dupla. Depois o Polozzi foi pro Palmeiras e voltaria pra Ponte. Polozzi fez pênalti em Renê. O Carrasco vai cobrar. Tá ali. Empatou 1-1. E agora o gol de Edson Bobrão. Tá aí, ó. Edson Bobrão de cabeça, faz a tabela, recebe de volta, chama o marcador. Olha o drible que ele vai dar. Presta atenção, Tigrão. Olha o drible. Pimba. Sem ângulo. Lá no gol da FEPAS. Olha o gol do Edson Bobrão. Um golaço. A bola nem chegou a entrar dentro da área. Chutou 2-1. Aliás, esse ano 83 foi o último ano do Carlos e do Edson. Porque ambos Quem depois... foi esse lateral aí?
Quem? Fez o gol? É o Esse... Edson Bobrão. Edson Boaro. Boaro. E hoje quem que joga? Como é que é, Tigão? Quem que vai ser o lateral direito hoje? Pois é. Nossa senhora. Quer dizer, Edson Boaro, um gol antológico. Edson Bobrão. Melhor lateral da história da Ponte. Muito próximo dele, Jair Pisserni. Jogou uma barbaridade, mas o Edson, prata da casa, mais jovem. Jair formou no maior time da Ponte de todos os tempos. Time de 77. E mais anos também. Jair que antes tinha jogado no Guarani como lateral esquerdo. Mas na Ponte foi lateral direito sempre. Agora Edson Bobrão, o maior da história. Que gol lindo, hein? Você vê que gol, corte, ele dá de 3 dedos com curva entre o goleiro e o pau da trave. Um gol lindo. Aí a gente olha, ó, ganhou do Sport com esse time aí. Com dificuldade, hein? 2-1 no pelo. De cá, Jorge Mendonça. Meu Deus do céu. 83 foi o ano em que a Ponte contratou o Mendonça do Guarani, né? Quando ele subiu a avenida. Dá o time de novo aí, Edu, por gentileza. Vamos lá. 83, pega o papel aí. Atenção ao papel aí, tá vendo? Tá aqui no papel, hein? Dá uma olhada na situação do papel, hein? Até dá uma olhada, hein, ó, esse aqui é de 98. Olha o papel de 98 como é que tá lá. Nossa senhora. Deve estar um cheiro de... Ah, mas... Hã? Aí é que tá. Mas ninguém tem. Pura. Só o Edu Pinheiro. Olha aqui. Só o Edu. Carlos, depois Robson, Edson, Juninho, Polosa e Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro, Tigrão. Veio do Corinthians. Inter de Porto Alegre. Veio do Atlético Mineiro pro Corinthians, do Corinthians pra Ponte. Cláudio Mineiro, uma lenda. Silvio é uma lenda, um volante revelado na base. Quantos anos e quantos jogos o Silvio não jogou? De cá e Jorge Mendonça. Eu vou repetir meio de campo. Silvio, sabe de onde é Silvio? Ah, eu esqueci a cidade dele. Viradouro. Ah, não lá sabia, na região então. de Ribeirão Preto. Silvio de cá e Jorge Mendonça, meio de campo. Luiz Silvio já faleceu. Chicão, terceiro artilheiro da história da Ponte. Depois Zarur. Tirou o Chicão pra dar uma, né? O Zarur pra dar zagueiro. Você viu que o jogo tava bravo, né? Nica no banco. Nica tirou centroavante, botou um zagueiro central. Quarto zagueiro, Zarur era canhoto. Zarur é de Rio Claro. Tem lá uma rede de pastelarias. Pô, é. Zarur. E não é Valdir zagueiro? Não é Valdir zagueiro que é pasteleiro? Não, é Pirassununga. Não, Pirassununga não. Quem tem pastelaria é Zarur. É Zarur. Valdir, infelizmente, está numa situação não muito boa lá em Pirassununga, mas não tem pastelaria, não. Acho que de vez em quando vai lá na pastelaria do Zarur para fazer uma meia boca. Então 83 foi o ano... Você sabe o nome de Zarur ou não? Não sei. Você vai pensar que eu tô de palhaçada, né? Não. Pode pegar aí. Alziro Zarur. Que é o próprio, é o grande religioso. Alziro Zarur. É uma homenagem. Homenagem ao Alziro Zarur. Esqueci o nome da entidade dele lá. É sensacional. Legião Brasileira da Boa Vontade. Boa Vontade, isso, a Legião. Boa, Tigrão. Tá numa memória, é uma fase maravilhosa, mas não vai explicar o que é Transferban. Vamos para 98? 98, não vai falar Transferban. Você quer que vamos eu lá. explico de novo? Não, 98, vamos lá, obrigado, 3 de outubro de 98. Vamos lá, Ponte Esporte. Edu, pelo amor de Deus. Atenção, olha lá, Tigrão. Na época era Fabiano, hein? Olha lá. É tudo muito rápido. Aí é o segundo gol da Ponte no finalzinho, mas é muito rápido. Vamos voltar um pouquinho? Aí, Marco, deixa eu só explicar pra você. 98, a Ponte disputando o Brasileiro depois de 11 anos, tá? A Ponte começou com o Celcinho Teixeira como treineiro, aí a Ponte perdeu do Flamengo, lá de cara perdeu o derby, aí perdeu do Flamengo, aí o Carnieri mandou embora o Celso Teixeira, contratou Pedro Rocha. Você lembra aquele jogo Ponte e Corinthians? Estava 5-1 pro Corinthians, majestoso, hein? Aí a Ponte fez 5-2, 5-3, 5-4, um sábado à tarde. Sandro Gaúcho marcou 3. Isso. E em 98 o Corinthians foi campeão brasileiro. Tinha Luizão, Vampeta, Ricardinho, Corinthians de Luxemburgo no comando. E aí, a Ponte chamou o Marco Aurélio que estava na base. E o Marco Aurélio perdeu os 3 primeiros jogos. Perdeu do Grêmio em Porto Alegre 1-0, perdeu da Portuguesa 1-0 no Canindé e perdeu para o Santos 4-0 na Vila, com Edinho, filho de Pelé, no gol. Aí quando chegou nessa partida contra o Sport, ele tirou o Edinho. O Edinho foi a última partida dele, o Edinho. Aí a Ponte contratou Adriano Basso. Só que com 12 minutos de jogo,
O goleiro da Ponte, Adriano, se machucou. Ele colocou Alexandre Fávaro. Vamos o primeiro gol, dá pra voltar aí? 3 de outubro, 98. Ponte Sport Majestoso. Nós vamos ver aqui o gol do Fabiano. Olha lá. Ele encobriu o goleiro. 1-0 Ponte, tá? Depois tem o cruzamento, o Vander faz 2-0. E ambos, Vander e Fabiano, foram vendidos para o Rennes da França depois. E no finalzinho o Sport marcou esse gol aí, 2-1. E a Ponte teve 4 vitórias. Sport ganhou do Vasco de Luizão, ganhou do Vitória de virada 4-2, ganhou do Goiás no Serra Dourada. 4 vitórias que ajudaram, depois perdendo para o Botafogo no Maracanã. Foi para Natal, você estava lá, 1-0 do América, gol de Zinho. E o Alexandre Fávaro defendeu um pênalti de Carioca, certo? E a Ponte depois... E quem que marcou o gol contra o Goiás? Dionísio. Da base. Dionísio. É que Marco Aurélio trouxe a molecada da base. O Roberto, volante, contra o Grêmio, acabou estreando. Fabiano. Roberto, Dionísio. Dionísio. Goleiro. E o Carlos Alberto Silva era o técnico do Goiás. Bom. E falecido Zé Arnaldo, que Deus o tenha em bom lugar, quebrou um pau com o Edinho nesse jogo da Vila aí, tomou 4, né? Edinho não aceitava a crítica, sangue azul. Quebrou o pau e depois não voltou Edinho. E dali pra frente a Ponte começou a ganhar. Milagrosamente escapou contra o América de Natal, lá em Natal. Eu estava lá, é verdade. Você estava lá. E sabe o que Olha... Sabe quem que bateu o pênalti que o América perdeu? Carioca. Carioca. E quem que deu a dica para Alexandre Fávaro? Não foi Pepe? O senhor Pepe falou, tava vendo o último jogo deles. Isso. Se tiver pênalti, Alexandre, esse Carioca bate do lado direito a meia altura. Aí nós estávamos lá hospedados em Natal, no mesmo hotel, lá na Ponta Negra. Uma das praias mais bonitas, mais badaladas lá de Natal. E aí daqui a pouco os caras da Ponte desceram, né? A gente terminou a jornada tarde lá no jogo. Aí fomos pro hotel para jantar, dar uma descansada e no outro dia teríamos o voo para Campinas. E aí começam a aparecer os jogadores, alguns membros da comissão técnica e tal. O presidente Carnielli estava lá, Marco Eberlin estava lá, era o diretor de futebol na época. E a Ponte aquele dia escapou matematicamente com uma rodada de antecedência. Depois empatou com o Atlético Mineiro 0-0 aqui. Mas nem precisava. Já escapou. Já tinha escapado. Eu tenho que encerrar. Aí, o Edu, só pra encerrar, parece um pirulitão alto, rapaz, mas com cara de um moleque de 13 anos, 12,5. Aí tinha um membro da comissão técnica do lado, eu falei, quem que é esse menino aí que veio aí, filho de algum diretor? Ele é, assim, uma espécie de amuleto da Ponte. Quem que é esse molequinho aí? Não, esse é o goleiro que pegou o pênalti. Cara de menino, Alexandre Fávaro. Nossa. Não, não é o Fávaro, não. Não? Não. Fávaro se contundiu contra o Sport. Tá, bom. Era Fávaro, né? O outro era Adriano. Adriano se machucou, e o Alexandre Fávaro entrou depois. Você tem razão. E depois veio Alexandre Negri. Alexandre Negri. Era de Jundiaí. De 2001, 2000, por aí. Isso. Muito bem. O destaque final, Pedro, Ponte Escalada. Ponte Escalada com muitas novidades. Hoje, escalada e comandada por Gabriel Remédio, auxiliar técnico da Macaca. Ponte Preta de Diogo Silva com a 12, Lucas Justen na lateral direita, o Everton e Márcio Silva na zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio-campo, Danilo Barcelos, André Lima, Rodrigo Souza e Brian Borges. E no ataque, David da Hora e Diego Tavares. Essa é a Ponte Preta para encarar o Sport daqui a pouquinho, Edu. Muito bem, meus amigos, final do Concentração. Eu vou encerrar com a musiquinha de 1971. Surgiu no Carnaval de 71, aquele time da Ponte, 69, 70, a Ponte com grandes conquistas, a Ponte depois de quase uma década voltando pro Paulistão e sendo vice-campeão paulista, e foi pro Roberto Gomes Pedrosa, e surgiu essa marchinha aí no Carnaval de 71, é sensacional. E vem aí o amigo Batista com Ponte Esporte, e até já! E os campineiros vão dar. Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Já já a bola rola, está passando o trem neste momento, passando e apitando em direção ao centro de Campinas. Quando o trem passa e apita na direção do centro de Campinas, a Ponte vai ganhar o jogo. E ao contrário, quando vai na direção de Jundiaí, a Ponte perde. Portanto, indicativo de grande vitória. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. Tem futebol na Bam Bam Bam. Bola rolando daqui a pouco, partida marcada para as 18 horas e 30 minutos. A partir de agora, a Bandeirantes vai falar de futebol. Oferecimento Seara. Presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Seara, no Igatacado. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requentados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Já, já. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Já já a bola vai rolar, partida marcada para 18 horas e 30 minutos aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli. No gramado, o time da Ponte terminou agora o trabalho de aquecimento e está seguindo para os baixos aqui do Majestoso. O Sport continua ainda fazendo o trabalho de aquecimento e já já
vai se recolher também para os vestiários visitantes aqui do Majestoso. Partida marcada para 18h30, você vai conferir aqui na Bandeirantes. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com a Ponte Preta, Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa noite. Fala, Batistão, boa noite para você, um grande abraço. Um abraço para todo mundo ligado aqui na jornada esportiva, toda a torcida ponte pretana. Macaca vive a expectativa de reencontrar os caminhos da vitória. A Ponte Preta, que foi derrotada na última rodada, perdeu por 3-0 para a equipe do São Bernardo, e hoje aqui no Majestoso, ao lado do torcedor, vai buscar reencontrar a vitória. Batista. Informações do esporte, diz aí, Pedrão. O esporte que está bem na Série B, está bem também na Copa do Nordeste, foi campeão pernambucano. O esporte vive boa fase sob o comando do técnico Márcio Goiano. São 6 jogos do treinador nesta Série B, 3 vitórias e 4 empates. Batista. Já a bola rola, olha, a torcida do esporte tá fazendo uma festa impressionante. O número não é tão grande, mas é um alarido que vem das arquibancadas visitantes aqui do Majestoso. Negócio realmente impressionante. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Com um time fraco e desfigurado, a Ponte é a zebra da vez e tenta surpreender o esporte no Moisés Lucarelli. Carlos Henrique, o bate pesado e o seu destaque inicial. Alô, CH, abraço pra você, boa noite. Um abraço, Batista, boa noite, um grande abraço também, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma grande incógnita. O técnico Rodrigo Santana, por necessidade, por escolha, coloca em campo um time titular, e tudo isso é na teoria. Completamente diferente do que a gente imaginava e muito longe do ideal. Pode surpreender? Pode, mas é pouco provável. Por isso, aumentou bastante, significativamente, o favoritismo do esporte, que realmente está num momento bem diferente da Ponte. Batista. Daqui a pouco, Ponte Esporte medindo forças aqui no gramado do Estádio Majestoso. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Sim, um grande abraço, meu grande amigo Batista. Abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, Paulistão, Brasília não terminou, hein? Curitiba 2, Inter 2. Curitiba 2, Inter 2, lá em Curitiba. Jogando Fluminense, Vitória 0-0. E teremos 21 horas Bahia e Cruzeiro. Para amanhã, o que temos? No Mangueirão, Remo e Palmeiras, 16 horas. Mesmo horário, Atlético Mineiro e Botafogo do Rio. 18h30 na Vila, o clássico Santos e Bragantino. 18h30, Neoquímica, quis também clássico Corinthians e São Paulo. 18h30, Mirassol e Chapecoense. 19h30, Grêmio e Flamengo. 20h30, Vasco e Atlético Paranaense. Uma rodada que só vai terminar lá para 10h30, 10h35 da noite. Olha, na Série B acabou, hein? Acabou o gol do Anselmo Ramon, ex-Guarani. Goiás 1, Vila Nova 0. Goiás 1, Vila Nova 0. Com esse resultado, a Ponte entra no Z4. É a 17ª. 18 horas, em São João del Rei, tem Atlético e Cuiabá. Às 19h, Ceará e Atlético Goianiense. 20h30 no Rei Pelé, CRB e Operário de Ponta Grossa. 21h15, Juventude e Criciúma. Ficando para amanhã, Náutico e América Mineiro, Avaí e Fortaleza, Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão, e Londrina e o São Bernardo. Olha, esses são os destaques iniciais aqui do plantão esportivo da sua Bandeirantes. Trabalhos técnicos, Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi na mesa, Lucas Pessoa e Alan Zanelato no YouTube. E aí com você, o Gilberto Sufi no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança.
Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rádio Bandeirantes. Quem sabe disso? Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. Solta a voz, é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É
É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Já a Ponte enfrenta o Sport. Como o Vila Nova perdeu para o Goiás 1-0. O Sport vem como único invicto na Série B 2026. O Sport chega pela primeira vez na história. Ele tem 9 participações na Série B e pela primeira vez chega à 8ª rodada como um invicto. Ainda não perdeu e agora é o único que ainda não perdeu na Série B 2026. Ponte e Sport vão medir forças já aqui no gramado do Estádio Majestoso. E atenção, torcedor, times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo aqui na Bandeirantes. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Essa banda Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta definida e escalada hoje por Gabriel Remédio, auxiliar técnico da Macaca. Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva 12 no gol, Lucas Justen com a 2 na lateral direita, dupla de zaga de Everton, estreante com a 15, Márcio Silva 44 e na lateral esquerda, Kevson tem a 32. No meio de campo, Danilo Barcelos tem a 14, André Lima com a 8, Rodrigo Souza, capitão com a 5 e Brian Borges 31. Dupla de ataque de David da Hora 18 e Diego Tavares com a 7. Repetindo o time da Ponte Preta de Diogo Silva, Lucas Justen, Everton, Márcio Silva e Kevson, Danilo Barcelos, André Lima, Rodrigo Souza e Brian Borges, David da Hora e Diego Tavares. No banco de reservas, à disposição de Gabriel Remédio, tem Guilherme Viana, Lucas Cunha, Elvis, Diego Porfírio, Miguel, Brandão, Thales, Daniel Baianinho, David Braz, Gustavo Teles, Tarek e Rodriguinho. No esporte eternamente estarei, os rubro-negras são as cores que abracei. Time do Sport, o único invicto nesta Série B, escalado e definido pelo técnico Márcio Goiano. Sport de Thiago Couto no gol com a 26, Madson na lateral direita tem a 13, dupla de zaga de Marcelo Aju com a 3 e Marcelo Benevenuto, capitão, com a 5, e na lateral esquerda, Felipinho, o homem das bolas paradas, com a 60. No meio de campo, Zé Lucas, 58, Biel, meia dúzia, e o uruguaio Carlos de Pena com a 10. No ataque, Cleison, ex-Ponte Preta, 25, Christian Barleta com a 30 e Perotti com a 9. Repeteco do time do Sport de Thiago Couto, Madson, Marcelo Aju, Marcelo Benevenuto e Felipinho, Zé Lucas, Biel e Carlos de Pena. No ataque, 3 homens, Cleison, Barleta e Perotti. No banco de reservas, à disposição de Márcio Goiano, tem House, Augusto Pussi, Zé Marcos, Abraão, Edson Lucas, Iago Felipe, Zé Gabriel, Pedro Martins, Max, Gustavo Maia e o Marlon. Arbitragem do jogo. Quem apita é Paulo Henrique Sleit-Volkov, assistente número 1, Eduardo Gonçalves da Cruz, assistente número 2, Luiz Carlos de Franca Costa, e o VAR fica a cargo do mineiro Michel Patrick Costa Guimarães. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Ao longo da semana nós viemos comentando sobre o time do Sport, o Sport criaria que tipo de dificuldade para a Ponte, e a coisa é meio óbvia, né?
É só olhar a escalação e acompanhar os últimos resultados. Rapidamente vamos perceber a dificuldade do jogo, a dificuldade da Ponte. Agora, sinceramente, eu não esperava, já tinha problema, se encontrar com Luiz Felipe e Murilo, o acúmulo de problemas e de opções do Rodrigo Santana. Isso não quer dizer que não vá dar certo, mas eu acho pouco provável que dê. Justen na lateral direita, não entendi, sinceramente não entendi. A não ser, né, que houve mais um problema de ordem física. Elvis não vai começar o jogo, não é? E ele acrescenta o Danilo Barcelos completamente sem ritmo de jogo para jogar no meio campo, no segundo volante, talvez o lado esquerdo. E lá na frente o Da Hora para jogar. Do Da Hora não posso falar porque eu conheço pouco. Agora, se já era difícil com o time completo, agora ficou com toda certeza mais difícil. Ou não, Tigrão? Sim, sim. Um abraço pra você, CH. Muito mais difícil, né? Muito mais difícil. O time tá desfigurado, né? O time tá cheio de invenções. A gente compreende. Tinha 2 jogadores fora já, o Murilo Cavalcante machucado e o Luiz Felipe suspenso. Aí de última hora essa notícia lamentável referente ao Potker. A gente esperava o Potker no time, o Elvis no time desde o início, com o Brian Borges fazendo a beirada lado esquerdo, a segunda linha ofensiva. Esperávamos o Diego Tavares do lado direito, né, com o Potker centralizado, enfim. Aí deu tudo errado. Claro que o Barcelos é um jogador experiente, que pega bem na bola. Pode ter aí uma bola parada, uma falta, uma batida de escanteio. E a gente vai ficar muito atento aqui, porque eu acho que vai ter uma dobra do lado esquerdo. Nós só vamos observar e vamos passando aqui pontualmente para o torcedor pontepretano quem é que vai fazer a primeira linha do lado esquerdo, quem é que vai fazer a segunda. Eu não acredito no Danilo Barcelos como volante não, porque já tem 2, né? Tem o Rodrigo Souza e tem o André Lima. O Brian Borges fecha esse tripé aí, e aí o lado esquerdo tem que ser preenchido. E um dos 2, ou o Kevson, que é o lateral esquerdo que vem jogando, ou o Danilo Barcelos, vai fazer essa segunda linha ali pelo lado esquerdo. E aí ficaria o Tavares mais na beirada direita e o David Da Hora mais centralizado. Mas é um time que não jogou junto, como não jogou junto essa zaga aí. E o Everton e Márcio Silva. Aí vem Lucas Justen e vai para o banco o menino que eu acho que vinha relativamente bem. Começou melhor, depois decaiu, que é o Thales. Mas o Júlio nem no banco. Tá por aí o Júlio ainda ou não? Não sei. Nem no banco. O Lucas Justen é muito fraco. Marca mal e apoia pior ainda. Esforçado, jogador guerreiro, mas limitado. De repente faz uma grande partida, tomara que isso aconteça. Mas o time da Ponte é uma grande incógnita. Esse time que está entrando aí não jogou nenhuma junto. E a gente fica com uma grande preocupação contra um esporte muito categorizado, contra um adversário que é o esporte muito bem posicionado na tabela, querendo a liderança e com um elenco muito melhor do que o da Ponte. Eu tenho dito que com todo mundo à disposição, o esporte já seria favorito. Agora, com esse time todo remendado, para mim favoritíssimo o esporte, mas a Ponte tem que me desmentir e eu espero que ela me faça queimar a língua, que ela consiga fazer um grande jogo. Mas eu não quero aqui passar nenhuma falsa ilusão para o torcedor da Ponte, porque realmente eu vejo muitas dificuldades desse time dar uma liga boa aí, de conseguir dobrar o esporte. A Ponte é a zebra, o esporte é o favorito, e tomara que a zebra prevaleça, é o que a gente torce muito. É muito importante a Ponte vencer, que ela começa o jogo na zona de rebaixamento. Tem que tentar ganhar esse jogo de qualquer maneira, tá, para dar uma amenizada no clima e para ter depois uma semana tranquila de trabalho. Tá tudo pronto no Moisés Lucarelli, a bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista.
Valeu, Tigrão, muito obrigado. Valdemir Gomes, outra palavra fácil, e Carlos Henrique, o bate pesado. Traçaram as possibilidades de Ponte Preta e Esporte nesta jornada de hoje aqui no Majestoso. A Ponte vem com o uniforme número 1, todo branco, e o Esporte com o uniforme tradicional rubro-negro, números amarelos no costado. Foram disputados 30 jogos entre estas duas equipes, com 11 vitórias do Esporte, 9 empates e 10 triunfos da Ponte Preta. Com a Ponte sendo mandante, foram disputados 17 jogos, 10 triunfos da Ponte, 2 vitórias do Esporte e 5 empates. E Esporte como mandante, foram disputados 13 jogos, 9 vitórias do Esporte e 4 empates. Portanto, fora do Majestoso, como disse agora há pouco no Concentração Edu Pinheiro, a Ponte não venceu ainda na história o Esporte. Total de 38 gols marcados pela Ponte, 40 gols marcados pela equipe do Esporte. São esses dois times que estarão em ação outra vez aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Em nome de Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre no Igatacado. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro, é ainda melhor de você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo produtos de qualidade, cobre qualquer oferta da concorrência. E KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. 1 minuto de silêncio aqui no Majestoso, autorizado pelo árbitro. Saída de bola pertence à equipe do Esporte. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Começa o jogo aqui no lendário Majestoso. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Começa o jogo, boa sorte, a Ponte correndo atrás de uma grande vitória. Primeiro ataque do time do Esporte, bola para fora, Diogo Silva. Sai jogando lá atrás o goleiro Ponte Pretano. Comecinho do jogo, o público ainda está chegando aqui no Majestoso, mas não é um grande público no momento, hein? Esperava-se mais. Mas durante o decorrer da partida pode ser que aumente. Lucas ajusta em cobra, arremesso lateral. Rodrigo Souza recolhe, domina, recua. Vem chamando Danilo Barcelos. Pela saída de 3 ali, o Danilo Barcelos joga na frente dos dois zagueiros, o Everton e Márcio Silva. No decorrer do jogo, vamos ver o que efetivamente vai acontecer. Uma defesa muito jovem hoje no time da Macaca, o Everton, 23 anos, 1,84 m, é destro. E o Márcio Silva, 24 anos, 1,92 m. Vem pra bola o time do Esporte, é falta pela esquerda, falta no campo de ataque, falta pro Esporte bater, Pecinato. Primeira falta do jogo e é o camisa 10, uruguaio Carlos de Pena.
quem está ali preparado para realizar a cobrança. Grande festa da torcida do Sport aqui no setor visitante, Batista. É falta para o time do Sport pela esquerda, campo de ataque, vem para a bola. Vai tomar posição, ajeita, depina, pé canhoto, cruzou na área, chega de cabeça lá atrás, a Rodrigo Souza, afasta, tira, a bola caiu pela direita, Zé Lucas, levanta de perna direita e para fora, para a linha lateral, saiu em arremesso para o time da Macaca bater no campo de defesa. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA 2093/2024. E vem o time da Ponte, arremesso Justen, já cobra, tem pressa para Diego Tavares, chega lá atrás para afastar o time do Sport, Filipinho tirou, tomou, tocou, avança Cleison, o árbitro para marcar a falta. Falta em cima do Cleison, tá caído o 25 do Sport. É isso, e o Diego Tavares está lá, conversa com o atacante da equipe pernambucana. O árbitro apenas conversa com os jogadores. O Sport já repôs a bola em jogo. Domina lá atrás, vem pro jogo Zé Lucas, recua na zaga Marcelo Benevenuto. Na lateral para Madison pela direita, volta no Benevenuto. Ele recolhe, perna direita para fazer o passe recuado. Vem Marcelo Aju, recebe, domina. Ajeita a bola na perna direita e a pronúncia do zagueiro do Sport, sobrenome não está errado não é Azul, é com J, é Aju. Cruzamento na área da Ponte, vem lá atrás para tirar, afasta o time da Macaca, a bola vai para fora, saiu pela linha de fundo, é escanteio para o Sport bater Pecinato. Escanteio pelo lado esquerdo e novamente uruguaio, Carlos de Pena, camisa 10, é ele, de perna esquerda, quem vai fazer o erguimento. Carlos de Pena vem para fazer o erguimento na área, partiu, meteu o pé canhoto, levantou, toque de cabeça lá dentro da área. Subiu o Marcelo Aju, pega e não solta Diogo Silva. Repõe rapidamente a bola no campo de ataque. Vem pela direita, tentou a penetração. Diego Tavares ficou caído, a torcida protesta. O árbitro não marcou, ele queria a falta. E o time do Sport tenta a retomada com o Filipinho. A Ponte trabalha, vem para o jogo Marcelo Souza, para Brian Borges. Ele domina dentro do círculo central. Lançamento na esquerda, vem para a bola. Kevson vai fazer o cruzamento na área. Soltou no fundo, o Brian Borges voltou. Kevson, pé direito, cruzamento na área. David da hora de cabeça. Para fora, subiu, já estava todo precarizado. Mandou para fora, tiro de meta para o Sport bater. É isso, primeira chegada da Ponte Preta, cruzamento de Brian Borges, finalização de David da hora, mas finalizou muito mal, a bola saiu pela linha de fundo, 0-0 em Campinas. Seara há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Tem o time do Sport pela esquerda, Felipinho, recolhe, domina, vai recuar, solta a bola para Marcelo Aju, ele recebe na perna direita para fazer o passe, ferindo para Madison pela direita, na saída de três, a bola recuada, vem para Marcelo Aju, ultrapassa a linha da metade do campo, tentou o passe, errou, Diego Tavares, domina, solta o jogo, o time da Macaca vem para o campo de ataque na tabela. Diego Tavares tentou o cruzamento, fecha Zé Lucas, a bola bateu nele, vai para a linha lateral. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. A Ponte tem pressa, cobra, arremesso lateral, Danilo Barcelos. Por dentro com Brian Borges, a bola vai voltar lá no campo de retaguarda. Trabalha lá atrás o time da Macaca. No Sicredi, você tem cartões.
Seguros, consórcios e investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site e app, abra sua conta no Sicredi. O Justem queria escanteio, alegando que o último toque foi do zagueiro Marcelo Aju. O árbitro deu tiro de meta, hein, Piscinato? E nessa eu vou com o Lucas Justem. Na dividida, o lateral direito da Macaca conseguiu dar o carrinho, impedindo que a bola saísse. E o último toque realmente foi do defensor do Sport, mas o Bandeira não entendeu isso, apenas tiro de meta para a equipe pernambucana. Domina o time da Ponte, Brian Borges gira em cima do próprio eixo para David da hora, escapa, tenta a arrancada, opa! Falta nele, lance para cartão econômico, o árbitro não dá. É falta para Macaca bater, Piscinato. Foi calçado por trás o camisa 18, David da hora. Falta perigosa, lance perigoso para Macaca. Danilo Barcelos ajeita a bola, olha ela com carinho. É o camisa 14 quem vai fazer a cobrança, Batista. Teria que dar o cartão para o Felipinho, o árbitro não dá falta. Vem o time da Macaca para a batida, é de longa distância. Danilo Barcelos é um dos candidatos. Outro candidato, vamos ver quem é que vem. Justem não está na parada. Era o André Lima, mas já saiu. André Lima já saiu do bolo e agora ficam só dois. O Danilo Barcelos e o Brian Borges. Brian Borges também saiu, então vem Barcelos. Autorizado. Barreira de 4 homens, pé canhoto. Barcelos bateu em cima da barreira. A bola volta reboteada. O time da Ponte domina. Brian Borges pela esquerda. Cruzou Zé Lucas. No peito, tira, afasta. Vem Barcelos para afastar. Tenta a retomada. Carlos de Pena consegue o domínio. Recua para Felipinho. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 9 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Time da Ponte precisando da vitória. Abre a rodada na zona de rebaixamento. Mas uma vitória tira de lá. Vem a Ponte, Brian Borges levou pro fundo, pé canhoto, cruzou na área para David da hora, chega, tira, afasta lá atrás a defensiva do time do Sport. Reboteando a bola com Justem. Ele recebe, recua, chama Márcio Silva. Vai recuar tudo para Diogo Silva. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos. Bola pra fora, saiu, é arremesso. 0-0, ninguém mexeu no marcador. O time do Sport com Madison vai fazer a reposição lá atrás no campo de defesa. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária. Foco total em você. Briga pela posse da bola, Rodrigo Souza, falta nele. Pau nele, a falta pela esquerda, falta para Macaca bater, Piscinato. E novamente o Biel, camisa meia dúzia da equipe do Sport, segurou, calçou ali o Rodrigo Souza. Falta para Macaca, dessa vez pelo lado esquerdo de ataque. E novamente Danilo Barcelos é quem vai levantar essa bola na área. Márcio Silva e o Everton já estão na área, Batista. 11 minutos passados, primeiro tempo, 0-0. Vem erguimento na área, Danilo Barcelos, partiu, pé canhoto, levantamento na área, lá atrás, tirando, afastando a defesa, a bola caiu, reboteada, sai lá atrás, Thiago Couto, pega e não solta, já faz o lançamento do campo de ataque, de Pena, meteu o pé canhoto, levantou na área, Barcelos vem de cabeça para afastar, chegou tocando na frente, Pierotti, a bola sobra dentro do círculo central, da hora, vem, briga pela posse da bola, foi derrubado, é falta lá dentro do grande círculo,
É falta para Macaca Piscinato. Mais uma falta no camisa 18, David da Hora. E no momento em que o árbitro marca a falta, o técnico nesta noite, Gabriel Remédio, chama ali o Diego Tavares e também o Lucas Justen e conversa em particular com os dois. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA MF 2093/2024. Arremesso lateral, Felipinho vem para fazer a cobrança para o time do Leão da Ilha. Autorizado, repõe com defeito. Entrega de graça para o Brian Borges. Ele gira, perde na sequência, de pena. Vem o time do Esporte. Lançamento no ataque para Barleta. Abriu lateralizando a jogada. Cochilou, perdeu a ponte, retoma, perde. Vem Brian Borges, luta pela posse da bola, conseguiu tirar. Afasta lá atrás o time da Macaca, 0-0. Foi falta no David da Hora, hein? O árbitro tá cochilando aí, hein, Piscinato? E o curioso é que o árbitro Paulo Henrique estava próximo do lance. O da Hora foi segurado pelo Benevenuto, impedido de disputar a bola. Errou o árbitro da partida. Vem para a bola, domina o time do Esporte no campo de ataque, mas perde a bola Perotti. Olha o contra-ataque, David da Hora. Faz o lançamento para Diego Tavares, sai por baixo, Thiago Couto tira. Em duas oportunidades, ele tirou a primeira, sentiu que a bola ficaria com a ponte e investiu no lance e jogou para fora. Arremesso para Macaca Piscinato. Nesse lance, atuando como um líbero, o Thiago Couto foi muito bem. Primeiro na dividida com o Tavares e depois com o David da Hora, impedindo que a Macaca abrisse o placar. 14 minutos passados do primeiro tempo. O David da Hora encara o Zé Lucas, queria a falta, o árbitro deu falta mais para o Esporte. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Começo do jogo, Valdemir Gomes, outra palavra fácil e o assoalho tático utilizado pela ponte no jogo de hoje em Tigrão. Bom, tá jogando na segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo o Kevson, mas não é bem um atacante pelo lado esquerdo. A gente vê no posicionamento. Sai jogando errado o Esporte, David vem pra bola, partiu o pé direito, bateu o Brian Borges, Thiago Couto, vai embora, pra fora pela linha de fundo, veio na arrancada, na saída errada de bola. Dominou, partiu, bateu de perna direita, Brian Borges, Thiago Couto. Ela foi embora para fora pela linha de fundo. É escanteio para Macaca bater. Jogadaça do David da Hora junto com Brian Borges, que faz levantar o torcedor Ponte Pretano no Majestoso. Se não fosse o desvio, certamente a Ponte Preta abriria o placar. Com o desvio, escanteio, Barcelos na bola. Barcelos cobrou o escanteio, levantou na área, subiu lá atrás. Benevenuto afasta, tira, a bola voltou. Kevson recolhe, domina, solta o jogo pela esquerda. André Lima lançou no fundo do campo, força demais, a bola saiu. É tiro de meta para o Esporte, seguindo o Tigrão. Então o Barcelos ele faz ali um misto, um híbrido entre o lateral esquerdo e um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E aí há uma liberdade total para os dois laterais avançarem. Aí faz uma segunda linha lá na frente, o Kevson pelo lado esquerdo e o Justen pelo lado direito. Às vezes 3 zagueiros, às vezes 2. O Barcelos curte uma de lateral esquerdo e de terceiro zagueiro cobrindo pelo lado esquerdo. Liberdade de apoio para o Kevson. A Ponte inicia de forma organizada o jogo e tenta se impor apesar das dificuldades, como uma equipe que joga em casa, com personalidade até agora, correndo bastante e de forma organizada. Placar de 0-0 para você, CH, comecinho do jogo. Trabalho tático aí do auxiliar do Rodrigo
Santana, que hoje não está no banco. Ele está suspenso em CH. Eu não esperava tamanha organização desse time. O time está bem plantado até agora, está encarando o esporte. O esporte não está tendo liberdade para principalmente criar as jogadas fortes pelo lado do campo. A Ponte tem saída de bola, da hora está fazendo um bom jogo, time com muita garra. Surpreendente até agora a atuação da Ponte, na minha opinião. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 0-0, Filipinho domina pela esquerda, a bola recuada, Depena, carrega, toca, perna esquerda, recua. Vai chamando o Benevenuto para dominar lá pela direita. Ele faz o passe curto pelo lado esquerdo para Marcelo Aju. Rola rasteirinho outra vez para Felipinho. De perna esquerda, tenta o passe por dentro. Chega, tira lá atrás, afasta Rodrigo Souza, joga para a linha lateral. Arremesso para o time do esporte. Tem pressa, cobra o time do esporte. Vem Felipinho dominando pela esquerda, bola recuada. Sobra na zaga. Lá atrás, Marcelo Aju. Outra vez para Felipinho, lançou lá na frente no campo de ataque para Cleison e ele perdeu a bola. Diego Tavares domina bem, solta o jogo pela direita para André Lima, para Diego Tavares. Arrancou em cima da marcação, levou para o fundo, vai cruzar. Opa! Aí não! Chegou Marcelo Aju numa carrinhada selvagem. Na linha de fundo, tá sentindo Diego Tavares, Piscinato. É isso, Diego Tavares muito esperto, ganhou na dividida de corpo ali com Cleison, iria invadir a área, foi derrubado ali um carrinho violento do Marcelo Aju, camisa número 3 da equipe do esporte, que está amarelado a partir desse momento, Batista. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas em amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Bola para Danilo Barcelos lá na linha de fundo, na junção da linha de fundo com a linha lateral da grande área. A Ponte vai povoando a área do esporte, subindo a zagueirada lá para a entrada da pequena área. Momento de grande expectativa, é no gol da linha do trem. Barcelos toma posição, combina alguma coisa, parte o pé canhoto, levantou no segundo pau, subiu lá atrás, Batson, afasta, tira, reboteada, bola sobra, domina Brian Borges, recebe, recua ainda mais, e aí vai recuar ainda mais o André Lima. Começa tudo de novo lá atrás com o Diogo Silva. Faz o levantamento lá no campo de ataque. Subiu de cabeça Marcelo Benevenuto para afastar. Madison toca na bola girando pela direita. A Ponte perdeu uma grande oportunidade na bola parada. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas e especiarias. Temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina o time da Ponte, 0-0, ninguém mexeu no marcador. Bola recuada, vai começar lá atrás com o Barcelos por dentro para André Lima. Ele pisa na bola, a marcação chega, é o Depena. E aí ele vai recuar ainda mais. Solta lá atrás o campo de defesa. Bola levantada, comprida e espichada, deu certo. Partiu, vem Brian Borges, levou para o fundo, bateu cruzado, fecha na bola Marcelo Aju. Tira, ela vai embora para fora, linha de fundo, escanteio para Macaca bater, Piscinato. Na verdade foi o Madison, camisa número 13, quem dividiu a bola com o Kevson. Primeiro, o defensor do esporte dá uma recochitada na bola, a bola vai para trás, o Kevson ganha e no momento em que ele ia fazer o cruzamento, foi cortado pelo Madison. Escanteio para Macaca, dessa vez pelo lado esquerdo, Danilo Barcelos na bola. Danilo Barcelos vem para a cobrança de escanteio, momento de expectativa, é na linha do trem, a Ponte com 2, 4, 6 na área. Partiu Barcelos, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, de cabeça Benevenuto.
tira, afasta, a bola sobrou lá dentro do círculo central e será recuada. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. Cobre qualquer oferta da concorrência. Vem pra bola, Diego Tavares, cruzou na área, subiu o toque de cabeça, Marcelo, gol! Gol! Na marca de 25 minutos passados, primeiro tempo. Na arrancada pela direita, Diego Tavares meteu o pé direito, fez o levantamento na área, Danilo Barcelos veio de cabeça, enfiou a testa na bola com veneno, mandou no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez chuar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta, a torcida vibra, vibra. Da pele até o osso, dali Ponte Preta, dali Macaca. Danilo Barcelos, Danilo Barcelos, Danilo Barcelos, Danilo Barcelos, Danilo Barcelos, Danilo Barcelos. Ele que ficou mais de um ano parado por contusão. Volta na garra, na vontade, na valentia para ser premiado com gol. Cabeçada fatal, cabeçada letal para estufar a rede. Barcelos, Barcelos 14 é a camisa dele. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, Sport 0, e o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é que saiu a jogada do gol. Foi de dois atletas que não desistem, dois atletas que trabalham duro no dia a dia. Jogadaça do Diego Tavares, que mais uma vez vai fazendo uma grande partida, e uma cabeçada letal, fatal, de Danilo Barcelos. Mais de um ano parado, se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho. E ele volta 3 partidas nesse ano e marca o primeiro gol. O último gol do Barcelos havia sido no derby aqui no Majestoso, em 9 de fevereiro do ano passado. E hoje o camisa 14 volta a balançar as redes, vestindo a camisa da Ponte Preta, para explodir o torcedor no Moisés Lucarelli e colocar a Ponte Preta em vantagem nesta noite. Batista. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Detalhe. Valdemir Gomes, o detalhe no ar. Detalhe é que o Barcelos, olho aberto, ele mete a cabeça na bola depois de um cruzamento em mais uma grande jogada do melhor jogador da Ponte em campo até agora, que é exatamente o Diego Tavares. Melhor em campo até agora. Fazendo um grande jogo, um tormento ali pelo lado esquerdo da defesa do Sport, lado direito de ataque da Ponte. Ele levanta a cabeça e cruza, e o Barcelos, olho aberto, mete a testa para jogar no canto esquerdo do goleiro. O goleirão Thiago Couto, da equipe do Sport. Mas na trajetória, depois da cabeçada, ela bate no peito do Madison. E aí o goleiro tá caindo para a esquerda, ela entra do lado direito. O gol é de quem finalizou, mas houve o desvio que matou o goleiro. Bela cabeçada, grande jogada do Diego Tavares pelo lado direito. E a Ponte surpreendendo, organizada, bem postada e com muita personalidade.
E para você, CH, Ponte 1-0, o placar é justo. Batista, a Ponte tá jogando melhor que o Sport. Tá tendo muita disposição e o principal, tá organizado. Só um minutinho, CH. Brian Borges domina a entrada da área, tentou o cruzamento, Benevenuto. Fecha a porta, afasta, tira. Brian Borges vai até o fim. E a bola saiu seguindo o CH. E a característica também não muda desse time do Rodrigo Santana, né? É um time com muita disposição, garra e entrega. O Sport está numa velocidade, a Ponte está 20 km por hora à frente do Sport. O resultado é merecido. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 até o meio-dia. Um programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o Bate Pesado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28 passados primeiro tempo, conferindo o placar na Bandeirantes. Série B aqui, majestoso, Ponte 1, Barcelos, Sport 0, Edu Pinheiro. Olha, Maracanã, gol do Fluminense, John Kennedy, agora intervalo em Fluminense 1, Vitória 0, na Série B acabou, Goiás 1, Vila Nova 0, Vila Nova estava invicto, então nesse momento o Sport é o único invicto da Série B. Tem futebol na Bam. Futebol é com a Bandeirantes. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF 2093/2024. E o jogo está parado, hein, Piscinato? O Danilo Barcelos, autor do gol, deu uma pegada ali no Christian Barleta, que gerou até muita reclamação dos jogadores do Sport, pedindo um cartão para o jogador da Macaca, mas não aconteceu. O Sport repôs a bola em jogo. Já intervalo inteligente. Aqui na Bandeirantes com o incomparável Edu Pinheiro. Pois não, Tigrão? O lance foi para amarelo. Chegou sem freio, como um caminhão sem freio e em ponto morto. Na descida. Atropelou, levou tudo. Esse é o Danilo Barcelos. Para mim, lance para amarelo, a Ponte se salva nessa. Ceará, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Ceará, feito com carnes selecionadas. E o delicioso tempero original da Ceará. Encontre no Iga Atacado, em Campinas. Lá atrás veio tirando o Danilo Barcelos, o Sport atacava. Passe errado do Justen. Em cima do Felipinho, o Felipinho dominou. Tocando por dentro para Perotti, para Felipinho, vai fazer, bateu, é gol! Gol do Sport! Eternamente estarei. Na marca de 30 minutos passados do primeiro tempo. Passe ridículo do Justen. Errou o passe, armou um terrível contra-ataque. Partiu o time do Sport. A batida de Felipinho mandou na rede, empata o jogo. Felipinho, 60 camisa dele. Empata no majestoso, Ponte 1, Sport 1. E o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe foi a troca de passes envolventes dos jogadores do Sport, que resultou na saída do Felipinho cara a cara com o Diogo Silva. E aí, com muita calma, Felipinho empata o jogo no majestoso. E o detalhe que o Felipinho é ele quem foi o autor do gol na última quarta-feira. Gol que deu a classificação do Sport para a semifinal na Copa do Nordeste. Portanto, Felipinho nos 2 últimos jogos, 2 gols, Batista. Placar de 1-1, o jogo está empatado, evidentemente tem VAR. Tá confirmado, portanto, o gol do Sport 1-1. Foi o Everton. Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Acesse rochaautopensas.com.br. O erro do passe foi do Everton e não do Lucas Justen. Então só uma reparação, né? Que eu falei do Lucas Justen. E vem o time do Sport, bola lançada na entrada da área. Chega lá atrás para tirar Márcio Silva, não tá valendo nada. O árbitro já tinha paralisado e marcando a falta para o Sport, Pedro Piscinato. Ele marcou o pé alto do Brian Borges. O Barleta domina a bola, ela levanta um pouquinho e aí o Brian Borges chega assolando, não atingiu o jogador do Sport, é verdade, acertou só a bola, mas pelo lance perigoso, falta marcada para o Sport. E um outro detalhe, Batista, assim que o Danilo Barcelos fez gol, o bom público aqui presente no setor visitante, a torcida do Sport havia se calado. E aí, com o gol do Felipinho, voltaram a cantar e fazer muito barulho aqui atrás do gol da linha do trem. Falta para o Sport pela direita. Vamos ver quem é que vem na batida. 2 jogadores estão posicionados. Cleison e Depena. Cleison. E o outro é o Depena, Carlos Depena, o 10. Passou Cleison, vem Depena, pé canhoto, bateu firme, mais pra fora. Diogo Silva só olhou, é tiro de meta pra Macaca, Pedro Piscinato. Jogada ensaiada, o Cleison passou pela bola, deu uma pisadinha e aí o Depena arriscou de perna esquerda, mas mandou pra fora, 1-1 no Moisés Lucarelli. Esse o Everton que errou o passe no gol do Sport, tem 23 anos. E pertence ao Vila Nova, está emprestado na Ponte, ele que fez base no Cruzeiro. Ele é destro, mas ele fez o passe de perna canhota, não foi isso, Tigrão? Não, de direita. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você, o seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Placar de 1-0, a Ponte venceu, tomou o gol, placar de 1-1. Bola recuada na fogueira. Thiago Couto chegou lá atrás tirando. Passe errado, vem, encosta na bola justa e vai para a linha lateral. É arremesso favorável ao time do Sport. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. É tempo de análise, placar de 1-1 e agora, Tigrão. É uma pena, a Ponte estava muito bem no jogo, bem organizado, mas aí aquela desatenção contra um time taticamente também muito organizado e tecnicamente superior, né? Belo gol do Felipinho, toques todos de primeiras, o Benevenuto deu ali uma enfiada de bola e vem para ajeitar e dar uma espécie de letra de calcanhar praticamente, o Perotti. E aí o Felipinho sai na cara, não pôde fazer nada. O Diogo Silva estava bem no jogo a Ponte, teria que ter gelado um pouco a bola. Num erro individual, devolveu de graça. A defesa estava organizada, méritos também do Sport, e trabalhou rapidamente de forma vertical a bola. Para mim o placar é correto, que o Sport teve uma oportunidade e botou na rede. E para você, CH, 1-1, o jogo está empatado aqui no Majestoso. Além do erro de passe que aconteceu do zagueiro da Ponte, houve muita liberdade concedida pelo seu André Lima e também pelo Rodrigo Souza. O time do Sport entrou tabelando na frente da grande área com 2 volantes ali de marcação. Tem o mérito, evidentemente, da jogada que foi muito bonita, mas a marcação do meio campo da Ponte, nesse lance, foi frouxa. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Logos. Bem, tem um jogador do Sport, está caído dentro da área e o árbitro autoriza o departamento médico, hein, Piscinato? Olhando daqui parece ser o Perotti, camisa número 9, Batista, na dividida ali, mas pra mim, o que eu vi foi que ele escorregou, caiu sozinho. Não sei se o Tigrão CH, com auxílio aí da imagem, pode ver se houve algum toque, mas eu não vi nada de
toque não. Nada. Você está corretíssimo, Pedrinho. Ele vai olhando para a bola, veio um cruzamento, né, pelo alto, e ele corre olhando para a bola para tentar se posicionar. E aí ele torce o pé, né? Na verdade é isso que aconteceu. Ele pisa meio que em falso, vira o pé, e aí gira com o peso do corpo em cima do pé. É um torce de tornozelo, aparentemente. E ele é grandão, pesadão, cara de área, né? Precisa ver se houve ou não algum nível de comprometimento ligamentar ali. Tomara a Deus que não. É um lance muito perigoso, mas o pé dele virou e ele caiu. Mas foi sozinho, não tinha nenhum jogador nem próximo dele. Jogador da Ponte, eu quero dizer. E o juiz acertadamente sentindo. Já voltou. Que a dor do jogador era muito forte, parou o jogo para que ele pudesse ser atendido. Já está de pé, né? Perotti domina, veio o time do Sport, entrou na área, a bola recuada, feito o levantamento lá pelo setor esquerdo, vem pra bola Cleison, balançou, dominou, pé direito, cruzou na área, subiu o Márcio Silva, 1,92 m, Biel, pega o rebote, domina lá pela direita, solta o jogo, vem pra bola Zé Lucas, levantou no fundo do campo, acabou o campo e é tiro de meta pra Macaca bater. Pedro Piscinato. Tentativa de jogada pelo lado direito. E aí assim que a bola sai pela linha de fundo, Diogo Silva reclama muito com o assistente número 2, o Luiz Carlos, pedindo aí um impedimento que não foi marcado pela arbitragem. 1-1 em Campinas. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani da Ponte do Guarani no portal mais completo sobre os times de Campinas. Placar de 1-1, o jogo está empatado, já intervalo inteligente, diferente do Rádio Esportivo do Brasil. Comando de Edu Pinheiro, incomparável. E tem jogador da Ponte caído, o jogo está parado. É o jovem zagueiro Everton, é ele quem subiu ali para a dividida com o Perotti, acabou levando a pior. E no lance anterior, no momento em que a Ponte Preta tentava armar o contra-ataque, a bola acabou acertando no braço do Felipinho, o que gerou muita reclamação por parte dos jogadores da Macaca. Mas nesse momento a falta foi marcada no zagueiro da Ponte Preta, o Everton. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior do Brasil. Informações, análise e debate. De segunda a sexta-feira, das 17 até as 19h30, aqui na Bandeirantes. Se o VAR chamar, o Perotti pode ser expulso. Fez o movimento da cotovelada. E aí não acerta com o cotovelo, mas acerta com o antebraço. Pancada muito forte na cabeça, lado esquerdo ali, um pouco para cima, né? Da metade do rosto ali. Lado esquerdo da testa, próximo do olho também. Perigoso o lance. Não chamou o VAR, pipocou. Para mim, lance para expulsão. O Everton faz o passe e erra. Era para David da hora. Atento, ligado. Vem na bola, Diego Tavares conseguiu tomar. Partiu na velocidade, vai pro fundo, pé direito, cruzou, explodiu no Felipinho. Escanteio para Macaca bater Piscinato. E o Kevson, que normalmente joga pelo lado esquerdo, estava bem próximo do Diego Tavares, ou como opção ali para o passe. O Tavares tentou o cruzamento, foi cortado pelo Felipinho. Novamente escanteio para Macaca e mais uma vez Danilo Barcelos de perna esquerda na bola. Danilo Barcelos vem para a cobrança de escanteio, é no gol da linha do trem. Brian Borges está no segundo pau. Barcelos, pé canhoto, cruzou. Desvio do David da hora em cima da defesa do Sport, que tira, a bola continua na entrada da área. David da hora, é falta. A falta na entrada da área em cima do Madison em Piscinato. Batistão, essa falta aí foi a famosa o perigo de gol. Realmente. Foi uma disputa normal, o camisa 13 já foi soltando a perna, olha a Ponte. E vem o time da Ponte, dominou, Kevson abriu, o Brian Borges, pé canhoto, cruzamento na área, vem de peito, tira. Felipinho
Deu de peito, mandou pra fora, jogada de futevôlei. Escanteio pra Macaca bater, Piscinato. É isso, e se o Felipinho não corta, o Diego Tavares estava ali pronto para finalizar. Ponte Preta que vai criando chances, vai criando volume de jogo e novamente escanteio pelo lado direito, mas o árbitro vai atender o Biel, que está caído ali próximo à intermediária. Muita reclamação dos jogadores do Sport, mas o escanteio para a Macaca está marcado. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF 2093/2024. Jogo está parado e o departamento médico foi autorizado a entrar em campo, então vamos aguardar um pouco mais para depois termos aqui a cobrança de escanteio. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. A Ponte vencia por 1-0, mas tomou um empate. Mais uma vez com erros diante do São Bernardo. A Ponte errou em demasia. Hoje vencia e também um erro de passe do Everton. A Ponte cedeu o empate ainda neste primeiro tempo. Dá tempo ainda de fazer o gol da vitória neste primeiro tempo. 43. E vamos para a cobrança de escanteio. Lá dentro da pequena área, Márcio Silva, 1,92 m. Vem pra bola, Danilo Barcelos, partiu pé canhoto, cruzou na área, subiu o Rodrigo Souza de cabeça lá, vai saindo pela linha de fundo, evita a saída. Thiago Couto, pega e não solta, Piscinato. Pega e não solta, mas quase soltou o Thiago Couto. A bola deu uma escorregada ali na mão do goleiro do Sport, quase que saiu para escanteio, mas depois conseguiu segurar e repôs a bola em jogo, Thiago Couto. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola lançada no campo de ataque para Perotti, vem lá atrás, afasta Márcio Silva. A bola voltou, sobrou, vem por dentro, escapou. Tentou a arrancada, Cleison na área, caiu, não houve nada. Pega Diego Silva já repõe no campo de ataque. Vem pra bola, domina. Everson tenta a passagem em cima da marcação, faz o passe, erra completamente. Lá atrás, time do Sport sofre a falta. É falta no campo defensivo. Tá caído o Perotti em Piscinato. Tá caído o Perotti, o Kevson tentou a inversão de bola para o Lucas Justen. Acabou errando o passe, o Perotti iria armar o contra-ataque e foi parado pelo Kevson. E subiu a placa, mais 4 minutos do primeiro tempo. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site, app, abra sua conta no Sicredi. Felipinho domina, arranca, leva o time do Sport para o campo de ataque, meteu o pé canhoto, cruzou na área, Barcelos, chegou, tirou, afasta, Sport que é o pênalti. Bola no braço do Barcelos, tem VAR, o Sport vai à loucura. Escanteio para o Leão da Ilha, Piscinato. Batistão, confesso que aqui atrás do outro gol não ficou claro para mim se realmente bateu ou não na mão do Danilo Barcelos, mas fato é que os jogadores do Sport reclamam muito com o árbitro, mesmo com escanteio marcado. Todos eles ali fazem um bolinho em cima do árbitro, cobrando um pênalti a favor do Sport. E o árbitro vai pro VAR. 99% das vezes que o árbitro vai pro VAR,
ele marca pênalti nesse tipo de lance. E o VAR é o Michel Patrick Costa Guimarães. Ele é mineiro, tem 38 anos. Essa é a segunda partida da Série B que ele atua como assistente árbitro de vídeo, Batista. E para você, CH, achou que foi pênalti nesse lance ou não, hein, CH? Batista, eu só vi uma vez no replay, não ficou claro, mas a ida do VAR, você acabou de destacar, e ela é sintomática. Vamos ver. E o árbitro marca pênalti para o Sport. E para você, Tigrão, o árbitro já marcou, é pênalti, mas para você, houve o pênalti ou não? Pênalti claríssimo. O Danilo Barcelos cai, e não adianta dizer, estava com o braço no chão, não. Ele cai com o braço totalmente aberto, e a bola bate claramente no seu braço e ia se oferecer para o jogador do Sport fazer o gol. Intenção não entra em jogo. Para mim, o pênalti foi muito bem marcado. Pênalti marcado, o time do Sport vem para a batida. São dois candidatos. Um é o Benevenuto, tá ali, né? Chegou e tal, tá meio afim de bater o pênalti. Mas tem um outro ali do lado dele, é o Depena. Aí é uma disputa boa, e já afinou o Benevenuto. É o capitão contra o camisa 10, o camisa 10 levou a melhor. Barleta vai cobrar, Batista? Nenhum nem outro, então, negócio impressionante. Estavam só enganando a gente. Christian Barleta vai para a batida, vai para a cobrança do pênalti. Diogo Silva é pegador de pênalti. Diogo Silva, eu sou mais você. Momento de expectativa. Jogadores ficam ali de cabeça baixa, porque o Sport pode virar. A Ponte venceu por 1-0 e cedeu um empate num erro de passe do Everton. E agora o pênalti para o Sport. Uma demora impressionante para a batida. E o Barleta fica por ali, não sai da bola, a bola tá nos pés dele na marca da Cal. Batista. Oi. E ali no meio do bolo, no meio da confusão, Danilo Barcelos foi amarelado. Barleta vai perder o pênalti. Isso, tá demorando muito. Tá demorando demais. Por reclamação, Barcelos, o Pedrinho já falou, toma amarelo, mas o Barleta tá com muita frescura para bater. Vai perder o pênalti. Barleta vai pra bola. Christian Barleta pisa em cima da risca da grande área, vai com a canhota, partiu, bateu, é gol! Gol do Sport! Eternamente estarei. Christian Barleta, camisa 30, partiu com enorme tranquilidade, bateu deslocando o Diogo Silva, goleiro de um lado, bola do outro, e a bola beijou a rede, passa à frente o Sport. Sport 2, Ponte 1, e o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe foi a calma e frieza do Christian Barleta para fazer a cobrança de pênalti. Com muita calma, caminhando lentamente, deslocou o goleiro Diogo Silva e colocou o Sport novamente, ou melhor dizendo, pela primeira vez, à frente do placar. Christian Barleta, quarto gol dele na Série B, artilheiro isolado da equipe de Pernambuco, Batista. 2-1 de virada, o time da Macaca vencia, mas cedeu um empate com erro de passe de Everton. E agora, com um pênalti, o Sport está na frente, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. 1 para a Ponte, 2 para o Sport. Na sequência vem a intervalo inteligente aqui na Bandeirantes com o incomparável Edu Pinheiro, diz aí, Edu. Grande Batista, olha, a Ponte atacando para o gol da Fepasa. E aí, ô Pedrinho, como é que estamos de torcida aí, hein?
bom número da torcida pontepretana e número muito bom também da torcida do Sport, que faz muita festa, pula, canta alto aqui no setor visitante do estádio Moisés Lucarelli, Edu. É que o refletor ele pega, claro, muito bem o gramado e fica uma penumbra desse lado aí, do lado do... É, realmente, na transmissão, até aqui no campo, fica bem escuro as arquibancadas, mas a torcida do Sport faz muita festa aqui no setor visitante. É, escuro do lado da torcida visitante, que é do Sport, hein? Como é que tá jogando a Ponte aí, Pedro? Ponte Preta veio a campo com Diogo Silva, Lucas Justen, Everton, Márcio Silva, Danilo Barcelos, Kevson, André Lima, Rodrigo Souza e Brian Borges, David da Hora e Diego Tavares, Edu. O Elvis está no banco, né? Elvis está no banco, assim também como David Braz. Beleza, ok. Até daqui a pouco, Pedro. Até daqui a pouco, Edu. Olha, é o seguinte, CH, até então estava tudo legal, mesmo tomando empate, o time pra cima, até me surpreendeu. Vocês aí não concordaram inicialmente com a escalação, cheio de dúvidas. 1-0 a 25 minutos, gol de cabeça do Danilo Barcelos, num bom cruzamento aí do Diego Tavares. Bateu aí no Matson, né? Bateu de leve, o que ajudou também fazendo 1-0. Em 5 minutos depois empata Felipinho. Um erro do Everton, passe dele, depois envolvido aí André Lima e o Rodrigo Souza. E esse pênalti cometido pelo Barcelos e o Christian Barleta fazendo 2-1, CH. A Ponte diminuiu o ritmo, né? Essa é a grande verdade, e o Sport não perdeu a calma depois do primeiro gol do Barcelos. Você, quando enfrenta um time do quilate nesta divisão para esta realidade como o Sport, você não pode vacilar. A Ponte vacilou no gol de empate, saída de bola errada. E aí, quando os volantes que estavam de frente para o lance, diferente dos atacantes do Sport, que estavam ainda de costas para o gol defendido pelo Diogo, não é? Eles foram muito lentos na bola. Tanto o André Lima como o Rodrigo Souza. Veio a triangulação na frente da grande área da Ponte. Aí o Felipinho fez o gol de empate. A partir do gol de empate, o jogo mudou. A Ponte sentiu o gol e acabou efetivamente tomando o segundo num pênalti muito claro, não é? Aconteceu o pênalti sem nenhuma discussão. O Barcelos escorregou no lance. Mas perceba, você vai olhar aí nos seus melhores momentos, nas suas anotações, que depois do gol de empate do Sport, a Ponte não chegou mais. Então foi um primeiro tempo que até nos trouxe aqui algum conforto, e eu não esperava a organização apresentada até 25, até 30 minutos desse primeiro tempo, mas é aquela coisa do aspecto individual, né? Quando você tem jogadores que titubeiam, o outro time que tem qualidade e quilate técnico aproveita. Foi esse o primeiro tempo. Não dá para discutir absolutamente o resultado. A Ponte deu mole, por isso tomou a virada, Edu. E a Ponte, 17ª zona de rebaixamento, era 16ª antes da rodada, né? O Goiás ganhou do Vila Nova 1-0, o Goiás ultrapassou a Ponte. Quando começou o jogo, a Ponte já estava no Z4. E agora, tomando de 2-1, se firma no Z4. Atlético e Cuiabá 0-0, está no segundo tempo. Cuiabá, Ceará e Atlético de Goiás 0-0. E mais tarde tem CRB e Operário, Juventude e Criciúma. Olha, no Brasileirão acontece gol de empate do Vitória no Maracanã. O John Kennedy venceu 1-0 o Fluminense, marcou a 36, agora 18 segundo tempo. Renato Cáceres, ponte de pênalti, gol do Vitória, 1-1. 21 horas tem Bahia e Cruzeiro. Destaque amanhã para o clássico Corinthians e São Paulo, e tem Mirassol e Chapecoense amanhã, 18h30. Por falar em Chapecoense, esse Perotti, né, do Sport, jogou na Chapecoense, marcou muitos gols. Sport tem um ataque realmente muito rápido, trabalha bem nas duas laterais. Mas já o Tigrão vai comentar, hein? Aqui a Ponte toma virada, Ponte 1, Sport 2. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha
Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Valdemir Gomes. Ô Tigrão, você sabe que na Série C o Botafogo da Paraíba tá jogando com o Maranhão na casa do Maranhão, lá em São Luís, né? Tá 3-1 pro Maranhão e o Vagalume fez o segundo gol. Ei, Vagalume, hein? E o técnico do Botafogo... Quem que fez o segundo gol? O segundo gol do Maranhão, Vagalume. E o Botafogo da Paraíba é o Marcelo Fernandes, é o segundo jogo dele. Na estreia perdeu de 4-2 pro Paysandu, lá em Belém, e agora tá tomando 3-1 do Maranhão, com o gol de Vagalume. Começando bem, hein? Coitado, deixou a ponte nessa situação terrível financeiramente e pega o Botafogo da Paraíba. Tigrão, tem gol no Maracanã do Vitória. A Vitória virou, hein? O Vitória virou. Tá 2-1. Quem marcou? René. 2-1. Bom, aqui a ponte... Quem? Zubeldia. E no Majestoso, o Sport também virou, Tigrão. Virou, Edu. Você quer que eu fale um pouquinho de Transferban? Não. Sabe, o Transferban, eu sabia que quando acontece, não pode mais registrar. Mas o resto, não, pode deixar. Eu já mandei lá em casa tirar, pra gravar, pra ouvir de novo. Deus do céu. O Transferban. Você vai explicar... Você é um quadro, Edu. Você vai explicar você pra se mim. não existisse, tinha que ser inventado. Pelo amor de Deus. Não. Sensacional. Não, foi espetáculo o Transferban. Por que eu fui perguntar? O Transferban. Próxima vez você pensa bem, hein? Eu vou pensar bem. Mas pode ter certeza que eu não vou falar, Tigrão. Pelo amor de Deus. Encontrei com seu primo ontem, viu, Edu? O tio Wilson me ligou, cara. Me ligou hoje. Falei, nossa, faz tempo que não liga, ligou. Na terceira atendi. Puxa, mas que surpresa, rapaz. Tigrão, meu primo Marcelo. Marcelão. É Vendinha? No Vendinha, Gente finíssima, Marcelo. Marcelão. Batemos um papo sensacional, ele gosta muito de você, nem poderia ser diferente. Nossa, quem é que Marcelo. não vai gostar de Edu Pinheiro? Não, meu grande, querido primo, muito tempo que eu não vejo, cara, mas muito tempo. Gente boa, mora ali no Swiss Park, né? Isso. Aí tava lá com a esposa, mas ele tava pegando um lanche, a esposa esperou porque não tinha lugar para parar o carro, ela ficou no carro. Ele ia levar, e eu tava ali
Você vê, né? Os caras nunca me encontram na igreja, mas em bar é toda hora, viu, Edu? Vamos lá, Tigrão, deu virada aí. Explique, Tigrão, a virada. A Ponte fez um primeiro tempo de razoável para bom. Até me surpreendeu positivamente. Eu esperava menos, o time estava ajustadinho, bem posicionado, jogando com personalidade, tentando se impor com a autoridade de quem joga em casa. E aí foi buscar 1-0 ali na casa dos 22 minutos. Cruzamento belíssimo, belíssimo, do Diego Tavares, para mim o melhor da Ponte em campo. Ele cruza, o Barcelos vem, faz a diagonal, testa, ela bate no peito do Madison e tira da jogada o goleiro Thiago Couto. 1-0 para a Ponte, melhor dos cenários. A Ponte jogando muito pelo lado direito, exatamente pela enormidade de atuação do Diego Tavares, que aliás já vem jogando bem há bastante tempo e começou mal a temporada e depois reencontrou seu ritmo físico muito veloz, jogador interessante, jogador realmente de muita qualidade e que parte para cima, né, com a bola dominada, que ajuda quando a Ponte não tem a bola, ele ajuda na recomposição, jogador interessante. E a Ponte fez 1-0. E aí, o que nós imaginávamos, né? Que o Sport fosse dar uma desestabilizada, que a Ponte pudesse até aproveitar-se disso para fazer o segundo gol, porque estava melhor em campo. Mas é aquela história. O que aconteceu? Qual é o real motivo da virada? 2 desatenções da defesa da Ponte. A primeira, uma saída em falso do Everton, que veio lá do Vila Nova. Ele faz um passe errado, mas até aí tudo bem, o passe foi lá na frente. A bola chegou lá na intermediária ofensiva da Ponte. E aí o Sport trocou 2 ou 3 passos e todo mundo deu espaço. Também teve o mérito de uma construção de jogada muito bem executada. E o Felipinho, que é muito bom de bola, o lateral esquerdo, né? Ele joga com a 60 e não com a 6. Joga com a 06 invertida. Ele é o 60. Aí ele esperou o Diogo Silva definir e rolou, né? Com muita capacidade de finalização, ele é canhoto. Rolou assim, dando uma chapa na bola, 1-1. Esse a 30 minutos. Então, Edu, aí a Ponte ficou naquela dúvida. Vamos retomar ou vamos respirar fundo para tentar levar 1-1 para o intervalo e dar uma organizada lá. A Ponte não se fechou, não. Não ficou administrando migalhas. A Ponte tratou de continuar tentando se impor dentro da partida. Só que o jogo era franco, era aberto. O Sport com a bola também ataca, um jogo agradável, às vezes picotado demais por faltas e algumas paralisações aí por contusões, mas um jogo agradável. E aí o Sport trabalhou uma bola pelo lado esquerdo, houve o cruzamento, eu acho que foi do Cleison. E aí o Barcelos vem todo desequilibrado. É um erro, né? Ele foi sem convicção para a bola, mas ele caiu. Não, mas o futebol se joga em pé, né? E quando ele cai com o bração aberto, desvia a trajetória da bola. A bola ia chegar fatal para o Perotti nessa batida no braço do Danilo Barcelos, ela não chega, quer dizer, descolado do corpo. Está colado no corpo, mas estava bem aberto o braço. Bateu bem lá embaixo, perto do punho ali do início da mão já. O juiz, num primeiro momento, não viu, já tinha dado o escanteio, mas o VAR falou, vai lá dar uma olhadinha que para nós aqui foi pênalti. Ele, humildemente, estava já convicto no escanteio, foi lá e mandou botar na cal. Aí o Barleta encebou, troca batedor, vai. Demorou. Claramente o Sport queria bater o pênalti que acabasse o primeiro tempo ganhando 2-1, né? Ele sabia que ia até 49, bateu aos 50. Aí a bola saiu no meio campo, acabou o primeiro tempo. Então por que o Sport virou? Porque a Ponte bobeou. A Ponte não jogou mal não, acho até que jogou bem. Dentro de todos os desfalques e dentro das próprias limitações do elenco. Mas em 2 vacilos, em 2 desatenções, tomou a virada e agora ficou muito difícil. Que a Ponte vai ter que se impor, vai ter que ir para cima, vai ter que atacar o Sport, mas vai se expor. Vai correr todos os riscos e vai dar o contra-ataque para o Sport. A preocupação é muito grande. Se a Ponte não empatar logo, ela vai tomar mais. Por quê? Porque o Sport vai jogar em cima exatamente dessas linhas altas que a Ponte deve impor no segundo tempo.
num jogo agradável, por enquanto 2 para o Sport, 1 para a Ponte. Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. E também Carlos Henrique, o Bate Pesado. No intervalo inteligente da Bandeirantes, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. Em já vamos ver se tem alteração. Time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Falta campo de ataque, falta para Macaca. Teve alteração, Piscinato? Não teve, Batista, nem na Ponte, nem no Sport. E a falta foi em cima do David da Hora. Mais uma falta em cima do atacante da Macaca, Danilo Barcelos na bola. Danilo Barcelos vem para a batida da falta, autorizado. Pé canhoto, levantou na área, subiu o Rodrigo Souza. Não alcançou e a bola foi para a linha lateral. Arremesso para o Sport. Portanto, não tem alteração a Ponte. Vamos ver se os comentaristas mudariam. Começo com você, CH, faria alguma alteração na Macaca? Eu voltaria com Elvis para o segundo tempo, Batista. E você, Tigrão, faria alguma alteração? O técnico da Ponte não mexeu. Não. Domina o time da Ponte. Kevson recua para Danilo Barcelos. Ele dá uma estilingada, ele perde a canhota para Justen. Partiu na velocidade, não chega. Chega lá atrás para tirar, afasta Carlos de Pena. A Ponte insiste no campo de ataque. Vem para a bola Brian Borges, deu bote, tomou e dominou com estilo. Lançou para Kevson pela esquerda na frente para David da Hora. Ô louco, passe muito ruim, hein? Tiro de meta para o Sport bater, é isso aí, muito mal, Kevson. Tiro de meta para o Sport, Pedro Piscinato. E nem se o da Hora tivesse hélice nas nádegas, Batista. O Brian Borges deu um drible ali, deu uma gaia, passou para o Kevson e aí o Kevson errou o passe e desperdiçou a chance da Macaca. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, licença SPAMF 2093/2024. Cobrança de arremesso lateral, time da Ponte vem para fazer a reposição. Pela direita, Lucas Justen vai usar a força do braço. Autorizado, levantou para David da Hora na área. Rodrigo Souza fechou pelo alto. No rebote vem Danilo Barcelos. Toca de cabeça em cima da defesa. Arremesso. A Ponte vem de novo para fazer a reposição lá pela direita. Nesse segundo tempo, a Ponte ataca contra o gol dos portões de entrada. Justen levantou, Rodrigo Souza chegou para tocar de cabeça. Chega lá atrás, Thiago Couto pega e não solta. Sim, Tigrão. Ia falar pro Pedrinho, né? Quando der essa enroscada aí para falar turbina nas nádegas, simplifica, Pedrinho. Fala turbo na bunda. Engasopou, Tigrão. Às vezes dá essas engasopadas, não é verdade? Ele comeu um pouco de cola na hora do almoço.
André Lima para Brian Borges, vem dentro do círculo central para fazer o passe para David da hora. Encara a marcação, sai dela, abriu lateralizando a jogada para Kevson, erra o passe e aí vai sair cartão. Brian Borges matou o contra-ataque, mas quase mata o adversário também, hein, Piscinato? E o adversário era o Christian Barletta. Brian Borges recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso, não enfrenta o Londrina na próxima segunda-feira aqui no Majestoso. Grande abraço pro Manuel Zaidan. Alô, Manuel. O Cláudio Zaidan, o pai dele, mandou aqui uma mensagem dizendo que o Manuel está ouvindo a nossa transmissão. Grande abraço, muito obrigado, grande Manuel, filho do Zaidan. Zaidan, a enciclopédia do rádio. Muito obrigado aí, meus amigos, pela audiência aí em Uberaba, Minas Gerais. Eu quase trabalhei em Uberaba. Recebi uma proposta para trabalhar numa rádio de Uberaba quando eu estava em São Joaquim da Barra. Mas, ao mesmo tempo, recebi uma proposta de Araraquara, Rádio e TV Morada do Sol. Optei pela proposta de Araraquara e, portanto, não fui para Uberlândia, aliás, para Uberaba. Quase fui para Uberaba, cidades maravilhosas, né? Uberaba, Uberlândia, o Triângulo Mineiro realmente é sensacional. Tá parado o jogo, o que é que aconteceu aí, hein, Piscinato? O Brian Borges deu uma pegada ali no calcanhar do Christian Barletta. Nesse momento, a maca, não a móvel, a maca manual do estádio Moisés Lucarelli está ali. Christian Barletta saindo na maca, recebendo atendimento, camisa número 30. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e também para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B aqui, Majestoso, Sport 2, Ponte 1. Brasileirão encerrado em Curitiba 2, Inter também 2, o Inter empatou nos acréscimos, Maracanã segundo tempo virada, hein? Virada do Vitória, Fluminense 1, virada 2, 21 horas tem Bahia e Cruzeiro. Na Série B, encerrado Goiás 1, Vila Nova 0. E o jogo entre Ceará e Atlético de Goiás está 1-0 para o Atlético de Goiás, está no primeiro tempo. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Barletta pela direita, Madison, pé direito, cruzou na área, subiu o Rodrigo Souza, tira, a bola voltou, pé canhoto, bateu, Filipinho. Pancada, entrada na área, a bola subiu, saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de meta para Macaca bater. E pegou bonito ali na bola o camisa 60, o Felipinho de perna esquerda, mas mandou por cima do gol do Diogo Silva. Ponte Preta aqui tem pressa para repor a bola em jogo. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, o Edu pode até depois nos auxiliar com isso daí, o próprio Pedrinho. Mas a imagem agora flagrou assim muito de perto, né? Com uma tomada bem fechada, assim muito nítida. O Gabriel Remédio falando no radiocomunicador. A última informação que eu tenho, e posso estar equivocado, é que isso não pode. Que o treinador da Ponte está suspenso, né? Rodrigo Santana está suspenso. E aí o Remédio estava ali falando, tal, conversa, põe no ouvido, volta, põe na boca. Olha, não sei se pode. Tenho a impressão que não é permitido. Tomara que eu esteja equivocado e que a Ponte não tenha nenhum problema de punição por conta disso daí. Não é permitido. Olha o lançamento na entrada da área, está impedido.
Subiu o pano, Cleison estava na banheira e essa banheira não é boa não, hein, Piscinato? Não é a boa, estava em posição irregular o Cleison, que teve boa passagem aqui pelo estádio Moisés Lucarelli, foi vice-campeão paulista no ano de 2017. Não é permitido o auxiliar falar com o treinador que está suspenso, mas ele pode falar com outro auxiliar, né? Por exemplo, o Abobrão. Pode ser que o Abobrão esteja no camarote. Não sei se ele está no banco também, o Abobrão. Acho que não. Está no banco. E aí, o Remédio... Ele está no banco. E vem a Ponte, domina. Vai pra bola, partiu David, da hora, bateu, vai embora. A bola foi desviada na hora H. Chegou tirando o zagueirão do Sport, vai embora. Pra fora pela linha de fundo no toque do Marcelo Aju. Escanteio pra Macaca bater, Piscinato. E o David da hora não acredita, ajoelha no chão, se lamenta muito por essa chance desperdiçada. Escanteio pra Macaca, o Everton e Márcio Silva na área. Barcelos vem pra bola, cobrou o escanteio, levantou na área. No desvio, chega lá atrás, afasta Carlos de Pena, rasga. Vai para a linha lateral, a torcida tá chiando ali de um toque de braço, hein, Piscinato? Batista, confesso que o lance foi muito rápido, mas não vi não. Toque na mão, lateral para Macaca. Arremessou lateral, tem VAR, vem pra bola para fazer o lançamento, vai usar a força do braço Justen, levantou na área, Marcelo Aju tira, voltou com Justen, dominou na linha de fundo, carimba o adversário, a bola volta, tenta o domínio, o time da Macaca não consegue contra-ataque armado. Como o jogo seguiu, isso significa que o árbitro, portanto, né, o VAR não chamou no lance do toque de braço na área. Domina Marcelos, vem pra bola, empurra pela esquerda, escapa, vem pra bola David, tenta a passagem pela esquerda, Brian Borges. O endereço era o David da hora. O Barcelos projetou o corpo lá pela esquerda e a bola foi para fora. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Sport. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, aqui majestoso, Ponte 1, Sport 2, Edu Pinheiro. No segundo tempo, Maracanã, Fluminense 1 de virada, Vitória 2. Amanhã, 16 horas, tem Remo e Palmeiras no Mangueirão. Na Vila, 18h30, Santos e Bragantino. E 18h30, Neoquímica, Corinthians e São Paulo. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Domina Diego Tavares, tentou a passagem, vai para o solo, o árbitro manda seguir. Time da Ponte pediu uma falta no lance anterior, hein, Piscinato? Também fiquei com essa impressão, falta no David da hora não marcada pelo árbitro. Curioso que no primeiro tempo ele deu faltas parecidíssimas com essa que aconteceu agora e parece que mudou o critério no meio do jogo. Paulo Henrique Schleich Volcop, 41 anos, natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aliás, o trio no jogo de hoje é do Mato Grosso do Sul. 2-1, time do Sport vai vencendo o jogo. E tem arrancada lá pela esquerda no cruzamento na área. Vem Perotti, entrou, bateu, é gol! Gol do Sport! Eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. Na marca de 14 minutos passados, segundo tempo, numa descida de velocidade pela esquerda, cruzamento na área, sozinho
Sem marcação, Pedro Perotti. Chegou batendo na cara do Diogo Silva e jogou a bola no fundo do gol, inapelável. Diogo Silva nada poderia fazer. É o terceiro do Sport no Majestoso. Ponte Preta começou vencendo 1-0, mas cedeu o empate e ainda no primeiro tempo o Sport virou e agora marca o terceiro. Perotti, Sport 3, Ponte 1 e o detalhe do gol vai ser o Pedro Pecinato. O detalhe é a qualidade do time, do elenco do Sport. Jogadaça do Christian Barleta pelo lado esquerdo, cruzou e o Perotti sozinho dentro da área fez como manda o manual, camisa 9, estufou as redes do goleiro Diogo Silva. O Perotti, que marcou o seu 4º gol na Série B, empata justamente com o Barleta, 4 gols para cada neste Campeonato Brasileiro da Série B. Batista, tenho dúvidas. Das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tem dúvida do que, Tigrão? Tenho dúvidas, desculpa, Batista. Eu tenho dúvidas da posição do Barleta. Parece que ele vai dar o gol, mas ainda... Bom, para mim o Barleta estava um pouquinho adiantado. Mas é um lance muito ajustado. Se passar a linha, talvez vamos aguardar. Mas totalmente desarrumada a zaga da Ponte. Totalmente desarrumada. Quem estava acompanhando o Barleta era o Barcelos, né? Aí o zagueiro de meio de área estava indo lá na lateral para a cobertura. Já deu o gol, já deu a saída. Para mim, liquidada a fatura. A Ponte não tem poder de reação. Placar de 3-1, o time da Macaca tem a posse de bola, vem Barcelos, levanta de perna esquerda, a bola na entrada da área, David da hora, girando em cima da marcação, se manda lá pela ponta canhota, vem o time da Macaca, cruzamento na área, tira. Alterações. Vai. Saiu o Rodrigo Souza com a 5, entrou o Tarek, 38, e esse que participou do lance agora é o Rodriguinho, 90, que entrou no lugar do Kevson, que deixou o campo com a 32. Arremesso lateral, portanto, Rodriguinho. Número 90 entrou no lugar do Kevson. E a outra alteração. Saiu o Rodrigo Souza. E entrou o Tarek com a 38. Tarek, camisa número 38. 2 alterações no time da Macaca. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece os melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos. Justa em pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, afasta, tira o zagueiro do Sport, Marcelo Aju, reboteada, a bola sombra com o time da Ponte, Tarek comete falta para o Leão da Ilha. E o Rodriguinho, que acabou de entrar, recebe cartão amarelo, deu uma pegada ali no Zé Lucas por trás, está amarelado, camisa 90 da Ponte Preta. E aí, CH, essas alterações aí em dose dupla no time da Ponte, que perde o jogo aqui no Majestoso, 3-1. Nesse gol aí terceiro, a recomposição de todos foi muito lenta. E o Sport é muito ligeiro no contra-ataque, não é? Agora, Batista, do jeito que a partida se mostra nesse momento, pode até acontecer, eu torço para que aconteça, mas dificilmente a Ponte sequer empata esse jogo. Não demonstra no campo a organização que teve nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, e os jogadores nitidamente estão com a bola queimando nos pés, perderam completamente a confiança. Aí fica mais difícil. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária. Foco total em você. Vem o Barcelos, encara a marcação, vai pro solo, reclama da falta, o árbitro não marcou o arremesso. É para o Sport. Oi, Tigrão. Só para deixar claro aí, pra gente passar a informação direitinho, o VAR passou as linhas, tá?
Foi mostrado agora e a condição do Barleta era absolutamente legal. E com relação ao jogo, a Ponte desorganizou, né? Aí agora vem com o Rodriguinho no lugar do Kevson, que fazia lá um pseudo terceiro atacante pelo lado esquerdo, né? O Rodriguinho também é mais centralizado. Entrou na área, dominou, girou, vai bater, caiu na hora da batida. E o árbitro não marcou a falta, mas tem um jogador da Macaca caído em Piscinato. Me parece ser o Everton Batista, camisa número 15, zagueiro da Ponte Preta, na dividida ali com o Felipinho, acabou levando a pior, autorizada a entrada da equipe médica da Ponte Preta. Seguindo o Tigrão, tem um delay imenso, né, na imagem, mas eu tô aqui com a bola em tempo real. E infelizmente sou obrigado a cortá-lo. Eu tô tentando ser o mais rápido possível, você já observou, às vezes acontece. Mas a Ponte se desorganizou completamente. E aí eu estava falando das alterações. O Kevson estava fazendo ali uma segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo. Ele bota agora o Rodriguinho por ali, ainda mantém centralizado o David da Hora. Mas a Ponte se perdeu no jogo, né? O time entrou totalmente desfigurado, já é um time limitado, e aí com várias situações de desfalque, foi feito aquilo que foi possível fazer. A Ponte até que estava fazendo um primeiro tempo razoável, mas quando tomou o empate, depois de sair na frente, obviamente, se perdeu em campo. E não vai dar para o Justen, tá? Já pediu substituição aí o departamento médico. Não vai dar. E o Thales já está pronto para entrar, Tigrão. É verdade. Então, para mim, esse terceiro gol, a gente falava no intervalo que a tendência natural era essa. O Sport baixar as linhas e jogar em velocidade no contra-ataque contra uma defesa pesadona da Ponte. Não deu outra. Bem executado o cruzamento. E aí esse Perotti é artilheiro, né? Ele viu o Diego Souza tentando sair, ele meteu de chapa no ângulo, no pé trocado do goleiro, um golaço. Para mim, infelizmente, para a grande galera da Ponte, Macaca irremediavelmente batida, apesar de muito tempo de jogo ainda. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA MF 2093/2024. Placar de 3-1, oi, Piscinato, a sua informação. E naquele lance, o Everton machucado já está no banco de reservas, só que a Ponte Preta ainda não colocou um jogador no lugar dele. Portanto, Ponte Preta está com um jogador a menos, o Thales está ali pronto para entrar e agora o Elvis é chamado também. Elvis e Thales daqui a pouco entram na Macaca. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos dos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Bom, o Everton... justo, hein? Quem saiu? Confere aí, Pedrinho. Machucou, não o Everton. É isso, tá certo. Vocês estão certos. Foi o Justen que saiu. É o Justen. Domina lá atrás, ele viria com o David Braz. O time da Ponte, placar de 3-1, tá perdendo o jogo. Vem David da Hora, busca o serviço lá atrás no campo de defesa. Recua para Márcio Silva. Vai sair jogando, o time da Macaca perde o jogo no majestoso 3-1. Barcelos para Brian Borges. Ele domina, lançou no ataque, opa, lance para cartão. Foi agarrado pelo pescoço. Já tem cartão? Já tem cartão. Vai ser expulso, portanto, o jogador do Sport. Aju. Já tem cartão amarelo, Aju, Marcelo Aju está expulso, Piscinato. É isso, bom passe do Brian Borges que buscava o Rodriguinho e o Rodriguinho acabou levando uma gravata ali do Marcelo Aju, o defensor do Sport, agarrou o atacante da Ponte Preta pelo pescoço, acabou recebendo o terceiro cartão amarelo, portanto está expulso Marcelo Aju, jogador
da equipe do Sport. Ponte Preta com 1 a mais neste momento. E confirmando a alteração na Ponte Preta, realmente foi o Justen que deixou o campo com a camisa número 2 e entrou o Thales com a camisa 22. Entrou o Elvis também, Elvis com a camisa número 10 na Ponte Preta. Ele já pega a bola para fazer a cobrança. O Elvis entrou no lugar do André Lima, que saiu com a camisa número 8. Elvis está em campo, ele é o homem das bolas paradas. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Elvis vem para a batida na falta, pé direito, levantou na área, sai o Thiago Couto, toca nela, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, o goleiro desabou em Piscinato, é escanteio pra Macaca bater. Belo passe do Elvis no primeiro toque dele na bola, já coloca a bola na cabeça do Rodriguinho e aí o Thiago Couto sai para dividir, foi ele, o goleiro do Sport, quem tocou por último, portanto, escanteio pra Macaca, Elvis na bola. Escanteio pra Macaca, é no gol do portão de entrada. Partiu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás o zagueiro do Sport, tira, a bola voltou. Barcelos, levantamento direto, pega o Thiago Couto com facilidade. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Vamos lá, CH, alterações aí no time da Macaca, hein, CH? O Elvis já deveria ter entrado, mas não é por isso que a Ponte está perdendo o jogo por 3-1. O treinador está tentando colocar o que tem de melhor, tirando quem está cansado, mas eu continuo com a mesma opinião. A Ponte, agora com um homem a mais, ela pode até pressionar, mas mesmo assim, acho pouco provável que consiga empatar. E para você, Tigrão, mais duas alterações do remédio. A entrada do Thales é pela contusão do Justen, que está com um semblante de muita dor. Ele que está no banco da Ponte agora. Aí não tem o que fazer, perdeu um lateral, botou outro. Agora a do Elvis, ela é mais ousada, porque sai um volante e entra um meia ofensivo, que é o Elvis, um meia de criação, um jogador que chega mais. Então eu disse agora há pouco que a Ponte estava irremediavelmente batida, mas uma expulsão no Sport há 24 minutos pode mudar a história do jogo, pode. É pouco provável. Mas se a Ponte encontrar um gol aí, desde que não tome o quarto, né? Se tomar o quarto aí não tem o que fazer. Mas não tomando o quarto gol, se encontrar um gol aí, pelo menos até os 40 minutos, ela volta para o jogo e com um homem a mais pode mudar a história do jogo. Um fato novo. O Sport com um a menos durante agora metade, pelo menos, do segundo tempo. Alterações. Vai! 2 alterações na equipe do Sport. Sai o uruguaio com a camisa número 10, Carlos de Pena, para a entrada do Zé Gabriel com a 23. E saiu também o Cleison, que deixou o campo com a 25, para a entrada de um zagueiro, Zé Marcos, com a 4. São, portanto, alterações aí no time do Sport, uma para recompor, né? Perdeu o Marcelo Aju, zagueiro, e aí sacrificou um atacante. O Cleison, e entrou o Zé Marcos, número 4, que já está lá compondo a defesa com o Benevenuto. Placar de 3-1, time da Ponte vai perdendo aqui no Majestoso. Arremesso lateral para a Ponte, mas o jogo está parado. É cãibra, tá caído aí o jogador do Sport, hein, Piscinato? Mas não é cãibra não, Zé Lucas reclama que foi atingido na barriga na tentativa de cruzamento do Thales, e aí é claro, gera muita revolta dos jogadores da Ponte Preta. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Aroma das Ervas também em 14 estados brasileiros. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Glauco Sato é o filho, Antônio Sato é o pai.
Sato pai, Sato filho, família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Jogo parado aqui no Majestoso, 3-1, o time do Sport vai se mantendo invicto na competição. O Vila Nova também estava invicto, mas perdeu o jogo para o Goiás 1-0. Agora só tem um invicto na Série B, que é exatamente o Sport, vai vencendo a Macaca. Olha, departamento médico autorizado. Tá entrando em... E aí ele levanta. Escola Gregor Zorzinho, hein? É. Tem que dar amarelo. Que Miguel tomou tem amarelo. Que dar amarelo. Não, tem que dar amarelo. O jogador tá claramente fazendo cera. O Sport com 1 a menos, 3-1 a seu favor, não quer mais jogo. Não quer mais jogo. E aí o juiz foi lá, ele levantou a camisa, o juiz baixou a camisa dele. Esconde isso aí, ó. Aí ele levantou de novo a camisa, o juiz baixou de novo. É o Zé Lucas. Só que a hora que a Maca veio, ele ficou bom. O juiz sem personalidade, né? Claramente o Sport praticando antijogo, tá na dele, não quer mais jogo. Jogo picotado, não acontece mais nada no jogo depois que a equipe pernambucana teve um jogador expulso. Então o juiz, esse é o momento do juiz entrar realmente na partida e dizer, ó, assim não, vai tomar o amarelo. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Batista. Alô, Nivaldão. Grande abraço também para Flávia e para Letícia. Nivaldão, o pai, Flávia e Letícia, as filhas, eles que comandam a Logos. Oi, Piscinato. O técnico Gabriel Remédio realiza a última alteração. Saiu Diego Tavares com a camisa número 7 e entrou Daniel Baianinho com a 26. Olha aí, Daniel Baianinho reapareceu no time da Macaca, hein? Muito tempo que não ouvia falar no Daniel Baianinho. Número 26 está, portanto, no campo de jogo no lugar do Diego Tavares. Domina campo de defesa, Tarek entrega em domicílio para Elvis. Meteu o pé direito, lançou Thales na ponta direita, ele correu, mas não chegou. É tiro de meta para o Sport bater. Já apito final aqui na Bandeirantes com o incomparável Edu Pinheiro. Atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, aqui Majestoso, Sport 3, Ponte 1, Edu Pinheiro. Acaba do Maracanã, Fluminense empata no final, Fluminense 2, Vitória também 2, encerrado no Couto Pereira, Coritiba 2, Inter também 2, 21 horas tem Bahia e Cruzeiro. E na Série B, acabou o Atlético 0, Cuiabá 0, encerrado também Goiás 1, Vila Nova 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, deram uma pegada fortíssima no Elvis. Isso aí é lance para vermelho, hein? Foi o Felipinho. Lance para vermelho, o árbitro aplicou somente o cartão amarelo, Piscinato. É isso, o Felipinho foi tentar dar um bico ali na bola, acertou com a sola da chuteira a barriga do Elvis. E o Elvis que tá fininho, hein, Batista? Entrou em forma nesse período que estava fora e ele fica indignado, mostrando ali para o árbitro da partida a marca da chuteira do Felipinho na camiseta dele. E o Felipinho fica caído, tá... Não, aí é o Zé Lucas que tá caído. Eles são parecidos. É aquele mesmo. É aquilo da miguelagem. É ele. E agora a Maca já está em campo.
Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 até o meio-dia. Programa compacto informativo e com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. Cara, vai ganhando aí, né? Ganhou mais alguns segundos. Ô, Felipinho. Falta pra Macaca, vem Elvis. Toma posição para levantar da área. Momento de expectativa, a Ponte adianta suas fileiras. Se marcar um gol agora, pode voltar para o jogo e buscar um empate. 2-4-6 da Ponte na risca frontal da grande área. E ó, o Sport vai mudar. Aí ele aproveitou a parada e a entrada do jogador, o camisa número 7 é o Iago Felipe, entrou justamente no lugar do Zé Lucas, que saiu. Entrou, portanto, Iago Felipe no lugar do Zé Lucas. Vem pra bola para fazer o erguimento na área. Elvis fica por ali. Olha, é uma confusão imensa, né? Porque os jogadores do Sport fazem o que querem dentro de campo. Eles estão apitando o jogo. Elvis, pé direito, cruzou na área. Entrou, girou, a Ponte vem para fazer o gol. Bateu, Barcelos tira lá dentro do gol. Gol. Entrou, bateu, é gol! Márcio Silva. Gol! Da Ponte! Na marca de 35 minutos passados do segundo tempo. Depois da cobrança de falta, Elvis levantou na área. Um bate-rebate, uma floresta de pernas. A Ponte fustigando e a defesa do Sport tirando. Toca aqui, toca ali, toca lá. Márcio Silva chegou empurrando tudo. Mandou a bola no fundo do gol e a torcida explodiu em felicidade aqui no estádio majestoso, lendário estádio Moisés Lucarelli. Márcio Silva, Márcio Silva, Márcio Silva, Márcio Silva, Márcio Silva, Márcio Silva, 44. Ele, o autor do gol. Diminui. Sport 3, Ponte 2 e o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é que foi um bate-rebate danado dentro da pequena área do goleiro Thiago Couto, Batistão. Em um momento ele chega a relar na bola, mas não consegue agarrá-la. Nesse momento em que ele solta a bola, o Rodriguinho chuta, a bola pega na perna do zagueiro do Sport e aí sobra para o Márcio Silva, que estufa as redes do goleiro Thiago Couto. Confesso que estava bem próximo aqui ao gol, não vi nenhuma irregularidade no lance, mas nesse momento o Paulo Henrique está no VAR revisando o gol da Macaca. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA MF 2093/2024. E aí? A reclamação. O árbitro... A reclamação do Sport é a seguinte: a bola estava com o goleiro e chega um jogador da Ponte, eu acho que é o Rodriguinho, e chuta a bola. Olha lá, ele não dá o gol. Invalidou o gol. O futebol brasileiro tem que acabar, né? É uma palhaçada, porque a bola estava no chão. O goleiro está com a mão em cima da bola, mas a bola está no chão. É ele está com a mão, isso, com a Tigrão. palma da mão em cima da bola. Mas ele não agarra. E aí o Rodriguinho com a bola no chão chuta. O goleiro não está com o domínio da bola, ele está com a mão em cima da bola. Então o futebol brasileiro é uma palhaçada, uma vergonha, é uma coisa absurda.
A arbitragem já tinha se perdido, o Sport faz o que quer, não quer mais jogo. A Ponte fez o gol aí por volta de 36 minutos. Teria grandes possibilidades com um homem a mais de chegar pelo menos ao empate. E aí o VAR entra, faz o que quer, interpretação errada. Juiz sem personalidade. Elvis, pé direito, levantou na área, tira. Afasta o zagueiro, meteu pra fora pela linha de fundo, tira lá atrás, escanteio novo, escanteio pra Macaca. Elvis, partiu, pé direito, levantou na área, Thiago Couto dá um tapa nela, tira. Mandou pra fora, pra linha lateral. Cobrança de arremesso, tem pressa o time da Macaca, levantamento na área. Baianinho tocou de cabeça, vem de trás, pé canhoto, pronto, vai embora. Bola desviada, vai pra fora pela linha de fundo, escanteio. Escanteio pra Macaca bater. Escanteio Pedro Piscinato. Foi o Rodriguinho quem finalizou de perna esquerda e aí o Danilo Barcelos cobra muito mal. Danilo Barcelos cobrou muito mal o escanteio, tem contra-ataque o time do Sport, mas acontece que o Baianinho tá ligado, dominou, tocou para Rodriguinho, giro no bico direito da grande área, atrás para Elvis, pé direito, cruzou na área de cabeça, chega lá atrás para tirar, afasta a defesa do time do Sport, vem no contra-ataque, 3-1, segue vencendo o time do Sport, aqui no estádio Majestoso, e o Diogo Silva vai fazer a defesa. Ô Batista. Oi, Piscinato. E antes do árbitro ir até o VAR revisar o gol da Ponte Preta, no momento em que os jogadores do Sport reclamavam, o Christian Barleta recebeu o cartão amarelo por justamente reclamação. Domina Elvis, vem pela esquerda, escapa o time da Macaca pela canhota, rola a bola, vem pra Barcelos, não bate, até tentou, mas não bateu, bola com Justi, perna direita, levanta a bola cruzada em cima da defesa do Sport, a Ponte fustiga, vai pra bola, domina pela direita, Justin pra Elvis, pra Rodriguinho, pé canhoto, bate prensado em cima do paredão rubro-negro, a bola voltou, Elvis dominou, soltou, vem pra bola Rodriguinho, bate de perna canhota em cima da defesa, a bola volta na intermediária, Barcelos para Baianinho pela esquerda, ele perdeu, recupera o time do Sport, vem pro contra-ataque, é falta, o próprio Baianinho perdeu lá na frente, veio na recomposição e cometeu a falta, Piscinato. E falta no Christian Barleta, o Brian Borges sairia com a posse de bola livre, mas falta cometida pelo Daniel Baianinho, o Sport que não tem pressa alguma para repor a bola em jogo. Ceará, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Ceará, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Ceará. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Público. Vai. Público total, 4.803 torcedores. Saiu jogando errado, vem o Sport, Perotti entrou na área, bateu, tira. Afasta Márcio Silva, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo foi o Everton. Chegou tirando, é escanteio para o Sport bater. Escanteio pelo lado esquerdo e quem caminha para fazer a cobrança é o Iago Felipe, camisa número 7, mas não tem pressa nenhuma, isso gera muita reclamação nos jogadores da Ponte Preta. Agora ele vai passar a bola para o Barleta. Como eu disse no lance anterior, Batista, os jogadores do Sport mandam no jogo e o árbitro não tem peito para fazer nada. Escanteio, vem pra bola Barleta. Mas o Iago Felipe não saiu de lá, hein? Agora ele vem saindo, ganha sempre um segundinho a mais. Vem pra bola pra erguer na área, Barleta fez o cruzamento. Subiu o Tarek, vem de cabeça lá atrás pra afastar. Reboteada, a bola sobrou com o Rodriguinho, ele erra o passe. E sobra outra vez com o time do Sport. Bom, Tigrão, você estava falando quando eu tive que cortar o lance agudo, conclua, por favor, Tigrão. Não, a arbitragem pra mim errou, o gol da Ponte foi legal,
e daria um tempero especial ao gol, né? A Ponte teria feito o gol a 36 minutos com um jogador a menos, poderia tentar buscar pelo menos um empate, mas a arbitragem estragou o jogo, o Sport não deixa a bola rolar, o Sport picota o jogo o tempo todo e o juiz conivente, sem pulso, sem personalidade, sem qualidade técnica, assiste tudo. Segundo tempo muito fraco, com o Sport realmente praticando o antijogo e administrando até com o antijogo, mas se a arbitragem deixa, o Sport está na dele. Quero ouvi-lo também, CH, com relação ao gol anulado da Macaca. Ponte foi prejudicado. O gol para mim foi legal, não é? Mas a Ponte não está jogando bola para merecer empate. Ela poderia ter até a possibilidade de tirar ou de ganhar uma vantagem em relação ao homem a mais. Na prática, ela ataca de qualquer jeito e o Sport se defende. Esse é o jogo. Agora a arbitragem fez um segundo tempo péssimo. Mais 9. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 9 minutos no adicional time, portanto estamos com 45 agora. Vamos a 54. Domina o time da Ponte, lançamento, bola aberta pela direita para Rodriguinho. Encara a marcação, David da hora, vai embora. Houve o desvio na zaga, escanteio. Escanteio para Macaca bater. Foi o Felipinho quem cortou a bola acho que caiu lá na praça Francisco Ursaia. Escanteio para Macaca, Elvis de perna direita na bola. Vem pra bola o homem das bolas paradas, Elvis. Partiu o pé direito, levantou na área, subiu o Márcio Silva de cabeça. A bola foi embora, pra fora, pela linha de fundo, é tiro de meta pro Sport Piscinato. Subiu muito bem o zagueiro Márcio Silva, cabeceou a bola com força, bola que passou tirando tinta da trave do goleiro Thiago Couto. O Sport vai vencendo por 3-1, única equipe invicta nesta Série B, Batista. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Placar de 3-1, o time do Sport está vencendo de virada. A Ponte fez 1-0 no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo tomou o empate e a virada. No segundo tempo, o Sport fez mais um gol e vence pelo placar de 3-1. A Ponte marcou um gol, mas o gol foi invalidado pelo VAR. Não agiu corretamente o VAR. Michel Patrick Costa Guimarães, de Minas Gerais, invalidou de maneira irregular o gol da Macaca, que foi, na minha visão, legítimo. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Ô Batista. E tem mais um do Sport caído, hein? É novamente o Felipinho. O que aconteceu? Ele foi pra jogada ali disputar corpo a corpo com o Elvis. O Elvis claramente mais forte. Mandou ele lá pra trás das placas de publicidade. E aí o que fez pra ganhar tempo? Caiu lá atrás das placas, levantou, entrou dentro de campo. E aí ele caiu dentro do gramado. E o juiz aceita tudo isso. O Sport não precisa disso, né? Um time tradicional, campeão brasileiro em 87. Campeonato Isso. de 87. Aquele do rolo lá com a Taça das Bolinhas com o Flamengo. Campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Tem muitos títulos estaduais. Então isso aí, gente, é uma vergonha, né? Como diria o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Não tem jogo. A bola não anda. O grande responsável é o árbitro. O árbitro é conivente. O grande responsável é o árbitro. Ele deixou o Sport tomar conta. Ele se deixou dominar. Ele não se impõe. Ele Os não jogadores tem do Sport nenhuma. mandam no jogo.
A parte técnica calamitosa e a parte disciplinar vergonhosa. Uma pena. E realmente o Sport não precisa, está invicto. Acho até que naturalmente ganharia o jogo. A gente atribuiu aqui franco favoritismo ao Sport, até pelos desfalques da Ponte. O resultado é lógico, mas o juiz estragou o jogo, né? Teria que simplesmente devolver metade do valor do ingresso para cada torcedor, porque o segundo tempo não teve jogo. Só o antijogo. Tem que dar um desconto e devolver dinheiro. Então, mais uma vez provando que a arbitragem brasileira é ridícula. Ela é uma das piores do planeta. Apesar da gente ainda jogar um futebol pentacampeão do mundo. Mas a arbitragem nossa é incompatível com a qualidade do futebol brasileiro. Placar de 3-1, vem embora o time da Macaca, se manda no campo de ataque. Thales, bola girada, vem atrás pela direita, placar de 3-1, a bola saiu. Arremesso lateral para o time do Sport. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Logos. Ô Batista. Oi. Naquele lance da confusão, o Elvis acabou recebendo um cartão amarelo por reclamação e depois, na confusão, no empurra-empurra, o Márcio Silva também foi amarelado. Portanto, cartões para Elvis e Márcio Silva, mais 2 cartões aí para Macaca, que perde o jogo, placar de 3-1. E a Ponte hoje perdeu o Brian Borges, né? Próximo jogo, tomou o 3º cartão amarelo, não estará em campo. Domina, vai pro jogo, Brian Borges. Recolhe, domina, gira, time da Ponte, vem com Thales. Lá pela direita, vem pra fazer o cruzamento. A bola em cima da defesa, vai pra linha lateral, é arremesso. Explodiu em Iago Felipe, arremesso. Vem Thales pra fazer a reposição. A Ponte coloca 4 jogadores na área. Mas o Thales não usa a força do braço. Rodriguinho domina, solta o jogo na lateral. Placar de 3-1, a Ponte fustiga. Cruzamento na área, deu rebote. Sobra a bola, vem para dominar. Trabalha Márcio Silva, rola rasteirinho pela direita para Thales. Vem para Elvis pela meia direita, recolhe. Pisa na bola, arruma. Faz o passe por dentro para Márcio Silva. A Ponte aperta, vai para cima. Abriu lateralizando a jogada para Barcelos. Que drible! Cortou bonito, pé direito, cruzou na área, tira! Afasta, tira, Madison, escanteio para Macaca. Piscinato. Foi o Zé Gabriel quem cortou o escanteio para Macaca. Elvis na bola. Vem pra bola pra cobrança. Partiu Elvis, pé direito, levantou na área, deu rebote na zaga, sobra com o Brian Borges. Ele dá as costas pro adversário, gira, vai pra lateral, tentou ganhar o arremesso. Mas a bola ricocheteou nele e foi pra linha lateral. Arremesso para o Sport bater. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani Ponte Preta no portal mais completo sobre os times de Campinas. Acesse e saiba mais. Muito obrigado para você que está nos assistindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manda um like aí para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado também para você que está lá no meu portal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado aí pela sua audiência. Tem um jogador do Sport caído. Perotti. Olha lá. Ele achou que o árbitro ia paralisar o jogo. Quando ele viu que não ia paralisar, ele levantou-se rapidamente. Ou seja, não estava machucado. Barleta partiu, pé canhoto, bateu, vai embora. Que paulada, a bola subiu, saiu, passou ventando em cima do travessão.
Tiro de meta para Macaca Piscinato. E o Diogo Silva tem pressa. A Ponte Preta já está no campo de ataque buscando o segundo gol. Domina Thales pela direita para Elvis, que vem pela meia no campo de ataque. O time da Macaca. Elvis, pé direito, cruzou na área. O zagueiro subiu, tirou lá atrás. E a Ponte marca a saída de bola. Sobra com o time do Sport, que tenta o contra-ataque com o Iago Felipe. Partiu na velocidade o time do Sport, 3-1. Lançamento para Perotti, ele tenta o corte de calcanhar, apita o árbitro. Paulo Henrique Sheiles Volkoff termina o jogo. Vitória do Sport, 3 para o Sport, 1 para o time da Ponte. A Ponte que saiu na frente no primeiro tempo, fez 1-0, jogava bem. Mandava no jogo. Barcelos de cabeça, cruzamento do Diego Tavares, mas cedeu o empate com o erro de passe do Everton, ainda no primeiro tempo, há 30 minutos. E aí o Sport virou um pênalti, a bola bateu no braço do Barcelos, foi um cruzamento, ele foi cortar, caiu, a bola bateu no braço dele, pênalti. E o Sport virou ainda no primeiro tempo 2-1. E no segundo tempo marcou o terceiro gol com o Perotti. E ganha o jogo. Continua invicto no campeonato. O único time que ainda não perdeu. Vila Nova estava invicto também. Mas ontem perdeu para o Goiás. Placar de 1-0. E só resta agora um time invicto na Série B 2026. É justamente o Sport. Termina o jogo aqui no lendário majestoso. Pedro Piscinato vai flagrar aí a saída dos jogadores da Ponte. Vamos ver, né? Se alguém vai falar hoje, jogo de derrota, hein, Piscinato? É isso, o Elvis é o primeiro ali, vindo aqui ao lado do Tarek. Vamos ver se o camisa 10 vai querer falar com a gente. Vamos ver. Elvis, dá uma palavrinha. Mais uma vez o Elvis preferiu não falar aqui com a imprensa. Alguns jogadores passando também bem cabisbaixos. Casos do Diego Porfírio, também o Lucas Justa e o Rodrigo Souza está vindo por aqui. Vamos ver se o Rodrigo Souza ou o Diogo Silva. Diogo, dá uma palavrinha pra gente. Diogo Silva, como você acha que está essa... Volta para a zona de rebaixamento, o que dá para falar? 2 derrotas seguidas, não tem como se manter fora do Z4. Jogamos com a equipe grande, que está bem treinada, está num momento muito bom. E você não pode vacilar, e nós vacilamos, cara, quando chega, dificilmente erra. Que você, Diogo, o que você acha que está faltando para a Ponte Preta? A Ponte Preta conseguiu 2 vitórias consecutivas, venceu a Vai Fora, depois venceu a América e depois 2 derrotas por 3 gols. Perdeu para o São Bernardo e hoje para o Sport. Está faltando um pouco de mais sorte, porque nós estamos chegando, nós estamos criando, mas infelizmente a bola não está entrando, aí quando a gente faz, os juízes anulam. Então é continuar trabalhando, focado, pé no chão, com essa união aí, que eu tenho certeza que nós vamos sair dessa aí. Tá aí, vamos ouvir Diego Tavares. Não podemos deixar uma virada dessa, ainda mais dentro de casa, diante do nosso torcedor. Peço desculpa em nome do grupo todo, ainda mais saindo vencendo. Poderia ter aproveitado ali no contra-ataque, ter feito o segundo, terceiro gol, mas é isso, é continuar trabalhando, é baixar a cabeça. Temos uma semana cheia aí para treinar, para corrigir os erros aí, para próximo jogo dentro de casa contra o Londrina, conquistar a vitória e sair da zona de rebaixamento. O Tavares vai falar aqui, jogador atacante, que foi mais uma vez, fez mais um grande jogo com a camisa da Ponte Preta. O Tavares falando aqui novamente na Rádio Bandeirantes. O trabalho, como você acabou de falar. Cara, nós estamos se batalhando bastante, se dedicando todos os dias no treinamento. Quando dentro de campo ali estamos dando a vida. Infelizmente o resultado não está vindo. Também enfrentamos uma grande equipe, que é a equipe do Sport. Igual eu falei, saímos vencendo, não poderia ter levado esses gols, mas é corrigir os erros. Continuar treinando aí para, se Deus quiser, conquistar uma vitória diante do nosso torcedor no próximo jogo. Barcelos, Danilo Barcelos, autor do gol da Ponte Preta, passando por aqui. Barcelos, qual que é o sentimento de voltar a marcar? Jogador Danilo Barcelos, experiente aqui no elenco da Ponte. Mais uma derrota, né? Eu acho que o gol, óbvio, a alegria é momentânea, né? Mas trocaria tudo por essa vitória em casa.
A gente sabe que o nosso campeonato é dentro de casa, com o nosso torcedor. Infelizmente, enfrentamos uma grande equipe hoje. Depois do gol, demos uma baixada e acabamos tomando a virada. Buscamos o resultado, tentamos de todas as formas, mas felizmente não foi hoje. Vamos para a próxima, trabalhar mais uma semana bem e tentar recuperar o mais rápido possível. Vamos ouvir aqui o Brian Borges. Brian, o que você acha que está faltando para a Ponte Preta conseguir reencontrar os caminhos da vitória? A Ponte conseguiu 2 vitórias consecutivas e agora 2 derrotas, as 2 com 3 gols sofridos pela Ponte Preta. Cara, difícil falar desse momento, né? Cabeça quente. A gente tem que continuar trabalhando, a gente não pode perder esse jogo dentro de casa. A gente começou bem, com um descuido nosso ali, acabamos tomando gol. Daqui a pouco teve o pênalti ali também que deu uma desestabilizada na gente. Mas é continuar trabalhando, cara. Eu acho que a única saída é a gente trabalhar cada vez mais para que a gente venha sair dessa situação. Você acha que está faltando psicológico para os jogadores? Cara, difícil falar, né, velho? Como eu te falei, eu acho que não. Eu acho que a diretoria abraçar nós mais e a gente vai sair dessa situação. Tá aí, Brian Borges falando aqui, último jogador a deixar o gramado do estádio Moisés Lucarelli. Batistão. Trabalho do Pedro Piscinato, ouvindo os jogadores da Ponte. Final de jornada, na sequência vem aí o apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Tchau! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Público 4.803, 4.803, renda 124 mil. Macaca toma virada 3-1 no Majestoso, já começa com o Tigrão. A Ponte volta para o Z4, 17ª com 7 pontos. O CRB nesse momento jogando com o Operário lá em Maceió, 0-0, início ainda.
Se o CRB vencer, ultrapassa a Ponte também. E amanhã o Londrina, se ganhar do São Bernardo, também ultrapassa a Ponte. Já o Sport dorme na liderança, 16 pontos. É o único invicto da Série B agora. Fortaleza com 14, São Bernardo com 13, podem ultrapassar o Sport. E começando o comentário aqui, Mestre Tigrão, primeiro tempo, até 25, a Ponte estava legal. Brian Borges tinha perdido um gol, recebeu um presente da zaga a 15 minutos, mas acabou batendo na zaga e foi para escanteio. A 25, gol do Danilo Barcelos de cabeça, um bom cruzamento e jogada do Diego Tavares, mas só demorou 5 minutos, porque o Filipinho empatou a 30, 1-1, muito rápido o ataque, começou no passe errado do Everton. A Ponte foi completamente envolvida e aos 46, o Danilo Barcelos, que tinha feito o gol, ele escorrega ou perdeu o tempo da bola, não sei, a bola bate no seu braço, pênalti inquestionável, o árbitro foi para o VAR também, e aí o Christian Barleta bateu 2-1 e terminava o primeiro tempo. No segundo tempo, a Ponte teve a chance de empatar. A 10 minutos, David da Hora. Ele foi lançado e o goleiro saiu, deu um toquito, mas a bola resvalou levemente no goleiro e foi para escanteio. E a 14 minutos, o Perotti faz o terceiro gol, também muito rápido, a zaga completamente perdida, o lateral estava na zaga, a zaga foi fazer a lateral, 3-1 Perotti, e aí a 24 minutos, o Marcelo Aju, ele foi expulso, o Sport com 10, no momento em que o Elvis entrou. Aí a Ponte chegou a fazer um gol, mas o VAR anulou a 35 minutos. Oi, Tigrão, Ponte 1, Sport 3. O jogo, meu caro Edu Pinheiro e amigos da Bandeirantes, ele pode ser contado em duas etapas absolutamente distintas. Até o momento que a Ponte tomou o gol de empate a 30 do primeiro tempo e depois disso. Até esse momento a Ponte jogava bem, ganhava, saiu na frente, gol de cabeça do Danilo Barcelos, criou até algumas situações interessantes para fazer o segundo gol, não fez, e aí tomou um empate, numa saída de bola errada, o passe errado aí por parte do Everton, mas teve muitos méritos o Sport, rapidamente, de forma vertical, fez a bola chegar até o Felipinho, que saiu na cara do Diogo Silva e empatou o jogo. A Ponte claramente sentiu o empate, emocionalmente sentiu, né? Acabou se desajustando um pouco, se desorganizando um pouco, mas o jogo ainda era equilibrado. E aí, no finalzinho, já depois dos 45 do segundo tempo, o juiz tinha pedido 4 de desconto, o jogo iria até 49, uma bola alçada na área, jogada pelo lado esquerdo, e o Danilo Barcelos realmente bate o braço na bola. Para mim, o pênalti ficou caracterizado, muito bem batido pelo Christian Barleta, e aí uma ducha de água fria. O time que estava ganhando vai para o vestiário tomando a virada, perdendo por 2-1. A gente pontuava no intervalo que a tendência natural da partida seria, se a Ponte não empatasse rapidamente, tomaria mais, porque é muito natural isso, e muito esperado e previsível dentro do futebol. O time que está ganhando fora de casa, mesmo tendo uma condição técnica superior, ele baixa as linhas, espera o adversário, fecha, congestiona a entrada da sua grande área e joga no contra-ataque, joga de forma reativa. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos 14 minutos, também uma jogada rápida, a defesa da Ponte toda esburacada, toda mal posicionada. Vem o Barcelos para tentar, ele que tá lento, ele que vem de cirurgia, que está voltando agora, praticamente um ano parado. Hoje a primeira partida que ele fez iniciando a partida, não foi mal não, mas ele estava como um zagueiro central. E o zagueiro que deveria estar ali, que era o Everton, saiu para tentar cortar o cruzamento lá na beirada do campo, lá na lateral. O Barleta levantou a cabeça, cruzou com imensa qualidade no toque, com curva, tirando a bola da vigilância de marcação da Ponte. Estava 1 contra 1, e aí o Perotti, claro, cara a cara, matador, artilheiro, deu uma chapa no contrapé do Diogo Silva, jogou no ângulo, um belo gol do Sport. Para mim, matou ali. Eu até dizia, a Ponte não tem poder de reação. A Ponte não tem como empatar. Só que teve um fato novo no jogo. Quando o Marcelo Aju é expulso, tinha amarelo, fez uma falta segurando pelo pescoço ali o Rodriguinho, acabou tomando o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Aí o Sport não quis mais jogo, né? O que eu tenho que dizer
é que não dá para contestar a vitória do Sport, mas dá para contestar a conivência da arbitragem do senhor Paulo Henrique Volkoff, lá de Mato Grosso do Sul, que deixou o Sport praticar o antijogo, cozinhar, parar, picotar, e a bola não rolou mais. Mesmo assim, a Ponte chegou a 36 minutos ao seu segundo gol. Para mim, gol legal do Márcio Silva, zagueiro, um bate-rebate, ficar espremendo a bola em cima da linha, e um tira, o outro tira, o outro chuta, o outro tira, o outro tira, o outro chuta, e aí o Márcio Silva empurrou pro gol. E a alegação de reclamação do Sport é que a bola estava com o goleiro, mas ele estava com a mão em cima da bola e a bola no chão. A bola não estava agarrada, não estava sob o domínio dele. E aí o Márcio Silva o Rodriguinho deu um biquinho, ela se oferece depois de mais um rebote para o Márcio Silva, zagueiro da Ponte, que empurrou para dentro. Não sei se aquilo ali serviria para a Ponte ainda chegar ao empate, mas a Ponte ia meter uma pressão muito maior, porque tinha muito jogo pela frente. O jogo foi até 54 e o gol foi a 36. Para mim, um erro de arbitragem. Dá para jogar na conta da arbitragem a derrota da Ponte? Claro que não. Nós temos que jogar a derrota da Ponte na conta da Ponte, que falhou muito defensivamente, que teve alguns momentos de desatenção, mesmo tendo lutado muito, tendo feito uma partida pelo menos razoável, mas falhou em momentos cruciais, e o Sport com mais qualidade, com muita objetividade, com ótimo senso de conclusão, criou pouco, mas quando criou, botou para dentro, fez 3-1. O jogo ficou estragado, ficou muito prejudicado no segundo tempo, porque o Sport com 1 a menos picotava e realmente não queria mais jogar, é o cai, é demorando para repor, e cai de novo, e cai mais uma vez, e o juiz só olhando. Ah, mas ele deu 9. Mas não adianta dar 9 com o placar em 3-1, com o time da Ponte já fisicamente arriado, e aí a Ponte nada mais teve que fazer. Mas dá para explicar a derrota da Ponte por 3 momentos de grande desatenção, de desorganização defensiva no posicionamento, e também pela qualidade do Sport, pela sua objetividade, botou a bola para dentro e ganhou. Para mim, um placar lógico, que a gente previa antes do jogo, que a Ponte era zebra, que o favoritismo era total do Sport, mas a Ponte, pelo menos até 30 do primeiro tempo, chegou a nos surpreender com um volume bom, com boa organização, saiu à frente, mas ao tomar um empate, exatamente aos 30 do primeiro tempo, a Ponte sentiu emocionalmente, se desorganizou e aí perdeu para uma equipe tecnicamente superior, que lidera momentaneamente o campeonato, que tem muito mais recursos, que estava muito mais organizada, que tem um orçamento maior, e o Sport se aproveitou de tudo isso, principalmente da instabilidade da Ponte, e virou e ganhou, para mim, um placar correto, mas fica essa ponta de frustração que nós praticamente não tivemos futebol da metade do segundo tempo para frente, por conta de uma atitude realmente de falta de autoridade, uma atitude conivente com o antijogo por parte da arbitragem, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, olha, gol do CRB, gol do Pedro Castro, início de jogo lá em Maceió, e o CRB ultrapassa a Ponte. A Ponte desce mais um degrauzinho, 18ª com 7 pontos. O Londrina é o penúltimo com 5, joga amanhã também, pode ultrapassar a Ponte. O América é o último com 2 pontos. Vamos lá, CH, público, 4.803, renda 124 mil, de virada, Ponte 1, Sport 3. Vitória absolutamente correta e merecida do Sport, que foi um time mais organizado que a Ponte, que não errou defensivamente como a Ponte errou, que fez valer a sua experiência, o seu conjunto, a sua organização. A Ponte teve lampejos durante a partida, até tomar o gol de empate. O que aconteceu no final do jogo foi uma grande confusão. A Ponte, com um homem a mais, tratou de ficar jogando a bola para dentro da grande área, mas sem organização. O Sport, depois que fez o 3-1, colocou todos os seus blocos para trás e administrou o jogo. O que não poderia ter acontecido é a conivência do árbitro na cera que fez, e tudo que aconteceu, além do gol anulado, mal anulado, que a arbitragem acabou efetivamente permitindo. Agora, a vitória do Sport é absolutamente incontestável. Um time, quando você enfrenta jogadores do quilate do Sport da divisão, você não pode dar o mole que a Ponte acabou dando. Aliás, é o segundo jogo consecutivo que a Ponte toma 3 gols.
tem alguma coisa errada. Precisamos verificar, e eu sei que o Rodrigo Santana tá preocupado com isso, não é? Mas um time não pode tomar 6 gols em 2 partidas. 3 em casa, mesmo o Sport. Acho que a Ponte poderia estar, né, emocionalmente diferente, né? Porque o Sport fez uma partida memorável? Não. O primeiro gol foi uma falha de passe e depois de falta de marcação. O segundo foi um pênalti infantil do Barcelos. E o terceiro não havia recomposição. Ali a Ponte no terceiro gol já estava completamente desarrumada e veio o gol do Perotti. 3-1. E se tem 11 contra 11, era mais fácil sair o quarto do Sport do que o segundo da Ponte. Agora, a grande verdade, né, Edu, é que quando o Rodrigo olha para o banco e tenta mexer no time, não tem alternativa. Essa é a grande verdade. E o Sport tem elenco, não é só um time competitivo, o time titular, mas tem um elenco, uma outra situação, não é? A Ponte, ela todo mundo sabe quais são os seus problemas e os jogadores estão tentando se superar. Até acho que eles lutaram até o final, tá tudo certo. Aliás, é a característica desse time. Agora, depois de tomar o gol de empate, eu achei que o time se desarrumou muito do que vinha apresentando até o 30º, 25º, 30º minuto. Não pode ser assim. Você toma um gol, você tem que, dar uma respirada e toma a virada ainda no primeiro tempo. Aí fica complicado, né? O emocional vai para baixo, a falta de confiança aflorece, não é? Você vai dar um passe curto, erra, você vai fazer um lançamento, você não raciocina o jogo. E olha, Edu, que fora a posse de bola, que foi um pouquinho maior do que o Sport, aliás, o Sport foi melhor que a Ponte, 56 contra 44, nós tivemos todos os índices, né, de ataque positivos para a Ponte, chutou mais, teve mais escanteio, teve mais roubadas de bola, não é? Então, você percebe que o jogo é decidido nos detalhes, nos erros. De novo, né? Porque contra o São Bernardo foram 3 erros imperdoáveis. Hoje, de novo. E o que é isso? Além da falta de qualidade. Falta de qualidade. É o aspecto emocional que não está legal. Então, vitória absolutamente correta de um time que mereceu, jogou bola para vencer a Ponte por 3-1, Edu. Já o craque, hein? Olha, Brasileirão no placar aqui, Coritiba 2, Inter de Porto Alegre também 2, só que o Inter empatou aos 50 com Félix Torres, em 2-2 em Coritiba. Maracanã, Fluminense e Vitória, tava 2-1 pro Vitória de virada, e aos 45 o Serna empatou para o Fluminense, 2-2. 21 horas tem Bahia e Cruzeiro. Olha, na Série B, repetido aqui, Goiás 1, Vila Nova 0, Atlético 0, Cuiabá também 0, Ponte 1, Sport 3, e vai terminando aqui Ceará e Atlético Goianiense, está nos acréscimos 1-0 para o Atlético Goianiense, lá no Castelão. No Rei Pelé, CRB 1, Operário 0, estamos no primeiro tempo, 21h15 tem Juventude e o Criciúma. Na Série C, Itabaiana 0, Floresta 0, Paysandu 2, Anápolis 1, Maranhão 3, Botafogo da Paraíba 1. Um dos gols do Maranhão de Vagalume. O Botafogo da Paraíba, do técnico Marcelo Fernandes, técnico campeão da Ponte na Série C. E olha, é o segundo jogo dele, segunda derrota no Botafogo da Paraíba. E na Série D de dados paulistas, atenção, na Série D de dado, hoje Madureira 1, Portuguesa 0. A Lusa perde em território carioca. Tivemos em Maricá 0, Noroeste 3. Em Piracicaba, 15-1, Sampaio Correia 0. Velo Clube e Nova Iguaçu em andamento, está 1-1. E amanhã tem Portuguesa, Carioca e Água Santa, lá no Luso Brasileiro, lá no Rio de Janeiro. E agora, o craque do jogo. O craque do jogo. Amigo Batista, o craque do jogo. Batista tá comigo? Tá comigo? Sim, Edu. Sim, sempre, Edu. Mas olha, é que... eu não... Tá ouvindo, Edu? Sim, e você... Alô, Edu? Alô, sim, estou te ouvindo, porque é o seguinte, além do craque, além da votação, a sua mensagem para as mamães, meu querido amigo Batista. Edu, com relação ao craque, né, eu vou votar no Danilo Barcelos.
É bem verdade que ele cometeu o pênalti, mas não teve a intenção, né? Ele foi cortar uma bola, escorregou, a bola bateu no braço. Danilo Barcelos, muito tempo sem jogar, passou por uma cirurgia, teve imensa dificuldade para poder retornar. A gente sabe a dificuldade. Esses dias encontrei lá no Iga Atacado o Danilo Barcelos. E o Danilo Barcelos estava falando do período em que ele ficou inativo, né? Não tem nada pior para o jogador de futebol não poder exercer a sua profissão. E para mim o Danilo Barcelos é um cara de caráter, está há muito tempo sem receber o salário. Até perguntei para ele, mas como é que você está vivendo? E aí, nem vou falar aqui no ar, né? Porque não pedi autorização para ele, mas são as dificuldades que o jogador, qualquer trabalhador, passa sem receber salário. E hoje ele foi premiado com um gol e infelizmente cometeu o pênalti. Mesmo assim, eu desejo total recuperação, né? Já deu para perceber que ele está recuperado. Entrou num pedacinho no outro jogo aí e hoje jogou a partida inteira e marcou um gol. Então, para mim, o craque do jogo é o Danilo Barcelos, viu, Edu? Muito bem, Batista, para você então um grande abraço, um ótimo domingo. Hoje eu posso falar, bom descanso, de fato, será um descanso. Amanhã não temos jogos, mas na segunda você retoma. A moça da TV fala para você, bom descanso, seu Batista, 1h da tarde, né? Isso. Então... A Laís Peçanha. Então. A linda e competente Laís Peçanha. Ela realmente acha, acredito eu, né? Que depois do programa da TV eu vou descansar. Mas hoje você está correto. Ô Edu, quero desejar a todas as mamães, né? Isso. A mamãe é uma figura sagrada. Toda mãe deveria ter uma lei universal, divina, que a mãe não deveria sofrer. A mãe sofre uma eternidade. Desde quando está grávida, os 9 meses, o nascimento, o parto, cuidar do bebê, que não é tarefa para qualquer pessoa. Tem também os primeiros passos. Quando vira adolescente, a coisa piora. E vai piorando ainda mais e a mãe vai sofrendo quando o filho não volta para casa. Quando casa, ela continua sofrendo, porque fica preocupada com o casamento. E depois vira avó, e aí continua com o trabalho de mãe. Então a mãe é uma figura divinal e merece no Dia das Mães, que é amanhã, todas as bênçãos dos céus, né? Então desejo, eu não tenho mais a minha mamãe. Está morando no céu desde 1971. Eu tinha 10 anos quando perdi a minha mãe, Eunice Batista. Eunice Pereira Batista nasceu no Arraial dos Souzas. Muito tempo depois virou Distrito de Souzas. E a minha mãe não está entre nós. Qualquer dia vou encontrá-la, tenho certeza disso. Mas eu tenho a minha esposa, a Márcia Batista, uma mãe maravilhosa, extraordinária, que merece todas as bênçãos dos céus. E a minha filha, a Poliana Batista, que também é mãe do meu neto, meu querido neto, Felipe. O Felipe, meu neto. Felipe é uma figura doce, agradável e extremamente inteligente. Então, para todas as mamães, para a Márcia Batista, minha esposa, Poliana Batista, a minha filha, eu desejo muita felicidade no Dia das Mães, Edu. Um grande abraço, meu amigo, vá com Deus, hein? Um ótimo domingo, Batistão. Valeu, Edu, prazer inenarrável estar contigo, amigo. Tchau. Tchau, tchau, grande Batistão, segundo gol do CRB, hein? CRB 2, Operário 0, a Ponte vai se firmando aí na 18ª colocação e terminou Ceará 0, Atlético Goianiense 1. Oi, Pedro Piscinato, o craque do jogo, Pedrão. Oi, Edu, de volta aqui no apito final para eleger o craque da partida. Para mim, Christian Barleta, autor do gol
da virada do Sport de pênalti, depois deu assistência para o terceiro gol do Perotti, jogador com certeza mais lúcido, não só do Sport, mas da partida. Christian Barleta, para mim, o craque do jogo, Edu. Ok, já recebendo a coletiva, verdade, é o craque do jogo, não necessariamente da Ponte. Oi, CH, o craque do jogo. Barleta do Sport. Barleta que fez o gol de pênalti. Tigrão, o craque. Eu acompanho. Para mim, Barleta, canhoto do Sport, muito bom jogador tecnicamente falando. E pelo lado da Ponte, uma menção honrosa aí para o Diego Tavares. Para mim, pelo menos no primeiro tempo, fez uma bela partida. Mas no geral do jogo, quem desequilibrou foi o Barleta, que tem realmente muita habilidade e muita qualidade. Seguimos aqui no apito final, já voltamos. Agora, 20 horas, 9 da noite certinho em ponto. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. PSB 40. Eu sou o Caio França, o novo presidente do PSB aqui no estado de São Paulo. Um partido com uma história que nos orgulha, um presente que nos representa e um futuro que nos enche de esperança. Não à toa, fomos o partido que mais cresceu nos últimos tempos. E este ano, ao lado do nosso presidente nacional, João Campos, montamos um time aqui em São Paulo com gente muito preparada, coerente e que está pronta para os desafios que vêm pela frente. Venha você também para o PSB. PSB 40. Propaganda partidária gratuita. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Majestoso, a Ponte entra com o Diogo Silva no gol, Lucas Justen, o Everton, Márcio Silva e Kevinson, Danilo Barcelos, André Lima, Rodrigo Souza e Brian Borges, David da Hora e Diego Tavares. As alterações todas no segundo tempo. Primeiro, a 16 minutos, sai o Kevinson, entra o Rodriguinho. E também sai o Rodrigo Souza, entra Tarek. Depois, a 23 minutos, saiu André Lima, entrou Elvis. E a 23, sai Lucas Justen, entra Thales. E depois, a 30 minutos, sai o Diego Tavares, entrou Daniel Baianinho. Hoje o técnico foi Gabriel Remédio, que é o auxiliar, porque o Rodrigo Santana, expulso contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, vai ter que cumprir mais uma partida de suspensão. Bom, o Sport com o Thiago Couto no gol, Madson, Marcelo Aju, Marcelo Benevenuto e o Filipinho. Zé Lucas, depois Iago Felipe, Biel, depois Pedro Martins e o Carlos de Pena, o uruguaio Carlos de Pena, depois Zé Gabriel. Cleison, ex-Ponte, depois Zé Marcos, Perotti e o Christian Barleta, técnico Márcio Fernandes. Apitou Paulo Henrique Volkoff, do Mato Grosso do Sul. Amarelo para Ponte, Danilo Barcelos, Brian Borges, Rodriguinho, Elvis e o Márcio Silva. 1, 2, 3, 4, 5 cartões amarelos. Para o Sport, o Marcelo Aju, o Felipinho e o Zé Marques. Depois, a 24 segundo tempo, cartão vermelho para o Marcelo Aju. Os gols, vamos lá, no primeiro tempo, a 25 minutos, 1-0 para a Ponte com o Danilo Barcelos de cabeça. Depois a 30, o empate do Sport com o Filipinho. A 46 tem o pênalti, que a bola bate no braço do Danilo Barcelos. E o Christian Barleta bate o pênalti, faz 2-1 Sport. E depois a 14 do segundo tempo, o Perotti faz 3-1. Público, 4.803 e a renda 124.440. Final, Ponte 1, Sport 3. Aqui a ficha técnica no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Fala, Simone Tebet. Enquanto para muitos partidos a representação feminina é só discurso, no PSB a gente vive isso na prática. E você, Tabata Amaral? Esse time está crescendo. Cada vez mais mulheres ocupando espaço, com poder e coragem para tomar decisão. Mulheres com história e entregas reais. Unidas por projetos que transformam o Brasil, como o Pés de Meia e a Licença Paternidade. Um time que olha para frente. Que tem a força das mulheres para fazer acontecer. PSB pra frente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Fala aí, presidente. No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com os filhos já na cama. Elas só têm um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país, mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. É o seguinte, ó, hoje não teremos aqui a defesa, eu não tenho nenhuma defesa, incrível, 3-1 pro Sport, mas não teve nenhuma defesa do Diogo Silva, do Thiago Couto, então vamos para o gabarito. Gabarito do jogo. E depois a coletiva aí do auxiliar, que é o Gabriel Remédio, né? Que ficou no banco porque o Rodrigo Santana está suspenso. Só avisar o Tigrão aqui que chegou, viu, Tigrão? Muito obrigado, hein? Chegou aqui, tá sensacional. Muito obrigado. Sou muito agradecido a você. Sensacional. É um milagre do rádio. O milagre do rádio, sensacional. Ô, Tigrão, ponte 1, Sport 3, a nota do jogo. Nota 5. Será que aumenta você? CH, 3-1 Sport, a nota do jogo. 5. Bateu 5 e 5, hein? Diogo Silva, um gol foi de pênalti, se ele teve culpa nos outros dois, é porque defesa não teve, Tigrão. Os outros dois cara a cara, não teve nenhuma responsabilidade nos gols. Nota 5. Lucas Justen, ele foi até 23 no segundo tempo, depois entrou o Thales. CH, Lucas Justen. Não gostei. Nota 3. Hoje eu vou com o dueto, tá? Ô Tigrão, Lucas Justen. Jogador esforçado apenas. 3. Bem, os zagueiros Márcio Silva e é o Everton que se fala, ou deve ser, é o Everton, né, que se pronuncia, me desculpe, por favor, o Everton. E tem essa dupla de zaga aí. Lembrando que o Everton, que deu o passe errado na origem do gol de empate a 30 minutos do Filipinho, né? Teve outros envolvidos aqui também, vamos ficar nesse aí. Vamos, com a dupla de zaga, quem que é? É o CH ou o Tigrão? Você que manda. CH, vamos lá. 3 pros dois, Edu. 3 pros dois. Você, Tigrão? 4 pros dois. 4 aumentou. Olha, eu pergunto aos senhores, quem é que foi o lateral esquerdo, Kevson ou Danilo Barcelos? Barcelos. Então vamos no Barcelos, Tigrão. O gol que ele fez de cabeça, desviou no Maddson, ajudou. Não marcava muito tempo, não marcava de fevereiro de 2025 no derby. E ele colocou a mão no pênalti, eu não sei se ele escorregou. Qual seria a melhor definição, Tigrão? Se ele escorregou, se ele perdeu o tempo da bola. A nota do Barcelos. Chegou desequilibrado, né? E quando cai, braço aberto, ato reflexo, o pênalti eu acho que foi bem marcado. Ele fez uma partida razoável, o gol foi bonito, bela jogada do Diego Tavares ali pelo lado direito, leva 5 Barcelos. Barcelos, CH? Pelo gol, 5, porque o restante, para mim, não acrescentou muita coisa, não. E eu prossigo com o CH. O Kevinson, número 32. A função dele foi no meio de campo, ele jogou até 16 no segundo tempo. Jogou na segunda linha, na frente do Barcelos, mas teve variação. Nota dele, 4. André Lima e Rodrigo Souza. Aliás, desculpa, Tigrão, o Kevinson.
Correu, tentou, mas de prático pouca coisa. 4. E você, CH, depois que o Batista descreve o gol de empate, né? Que o Everton, ele erra o lance e depois foi completamente envolvido a Ponte. E um pouquinho mais pra frente você falava na transmissão que o André Lima e o Rodrigo Souza também foram envolvidos nesses toques de bolas rápidos aí pra conclusão do gol. Então vamos lá, André Lima e Rodrigo Souza, CH. Eu não sei se é uma coincidência, mas em 2 jogos que o Rodrigo Souza jogou como titular, a Ponte tomou 6 gols em 2 partidas. Eu tenho muito respeito por ele, mas acho um jogador extremamente lento, não é? Que tem uma condição física também muito limitada. Os 2 foram mal. 3 para os 2. André Lima, Rodrigo Souza, Tigrão. Não deram conta hoje não. Nem tentando municiar, nem tentando distribuir o jogo, nem tentando arrastar a bola com qualidade ofensivamente e nem marcando. A grande verdade é que toda vez que o Sport tabelou, tocou rápido, saiu em velocidade, envolveu. 3,5 para os 2. Aqui, Ponte 1, Sport 3. Foi de virada, hein? Gol do Danilo Barcelos. Agora o CH, Brian Borges. Ele levou amarelo, é o terceiro, não pega o Londrina, segunda-feira de 18. Brian Borges teve chance, 15 minutos de jogo, você se lembra? Saiu errado a defesa do Sport, ele recebeu um presente, ele caminhou, chutou e a bola bate levemente no zagueiro e foi para escanteio. Brian Borges. Pelo esforço, 4. E olha que ele é um dos jogadores mais lúcidos que a Ponte tem. E no próximo jogo ele não vai jogar. Brian Borges, Tigrão? Lutou muito, hein? Correu, hora mais na beirada, hora por dentro. Ele fez ali um meia até o momento que o Elvis entrou, depois ele subiu um pouquinho. Mas a bem da verdade, tomou um cartão amarelo, que é o terceiro, vai fazer falta. Tecnicamente é um jogador de qualidade, mas hoje, assim, de prático mesmo, de alguma coisa que pudesse chamar a atenção, nada. Mas pelo esforço, por esse lado eclético que ele tem, de jogar na lateral, fazer a segunda linha pela esquerda, jogar como um falso meia ali por dentro, é um jogador muito útil. E lutou demais hoje, leva 5. Muito bem, olha, vamos lá, David da Hora, CH, jogou o tempo todo, nós estávamos a 10 do segundo tempo, Ponte perdia 2-1, seria o gol de empate. Eu quero saber o jogador que lançou o David da Hora, foi um lançamento, um chutaço, ele ganha na corrida, ele entra na área, gol de entrada majestoso, mas não foi frontal, foi pelo lado direito. O goleiro saiu, ele deu um toquito, né? Ele deu uma cavada. Mas aí a bola foi pra fora, se não me engano, me corrijam por favor, parece que o árbitro deu escanteio. Eu não vi bater no goleiro. Foi isso, sim, né, CH? E o lançamento foi do zagueiro Everton. Pelo lado direito, ele saiu na cara do gol, um grande lance, não estava impedido. Ele fez o que tinha que fazer. Ele deu uma cavadinha, mas a bola tocou no zagueiro ou no goleiro, não me lembro direito, mas foi para escanteio. Bom, você estava perguntando do David da Hora, né, que perdeu esse gol. Isso. Eu acho que foi muito mais do que eu esperava. 4 para ele. Ele sofreu também algumas faltas no primeiro tempo, né, Tigrão? David da Hora. Lutou muito. E nesse lance que você descreveu agora foi o zagueiro. O goleiro sai fechando e ele tenta tirar com uma cavadinha, com um toque sutil. E quando ela toca no zagueiro que vem acompanhando e dá o bote, ela perde a direção. Ela sai um pouquinho da intenção dele, que ela jogar cruzado do outro lado, no contrapé do goleiro, no lado direito do goleiro. Ele que estava pela direita, consequentemente, lado esquerdo do goleiro. Mas houve um calço, houve um toque, foi escanteio, um gol que não se perde, né? Um pouquinho mais de velocidade, ele poderia ter liquidado essa fatura aí. De qualquer maneira, lutou muito, hein? Jogador forte, protege com o corpo, vai, tenta fazer o pivô, se movimentou demais, leva 5. Por falar em lutou muito, Diego Tavares, CH, ele foi até 30 segundo tempo, Diego Tavares, que no gol do Danilo Barcelos, ele domina de cabeça, dá uma cabeçada assim, já projetando a bola para a linha de fundo, corre barbaridade, cruza
Pro Danilo Barcelos de cabeça fazer, resvala no Matson, engana o goleiro, a Ponte fez 1-0 até então. Essas e outras, Diego Tavares. Pelo primeiro tempo, que foi bom, nota 5. Diego Tavares, Tigrão? Melhor da Ponte, especialmente pelo primeiro tempo, nota 6. Vamos fazer um combo aqui, CH, dos que entraram, o Thales, Rodriguinho, o Elvis entrou a 23 segundo tempo, já estava 3-1, no momento em que o rapaz do Sport foi expulso, né? O tal de Marcelo Aju, A-J-U-L, Aju, Marcelo Aju. Então não foi esse momento que o Elvis entrou. Tem o Tarek e o Daniel Baianinho. Senão você faz os que entraram, alguma coisa a acrescentar, e vamos para o Gabriel Remédio, que hoje dirigiu a equipe, porque o Rodrigo Santana está suspenso, devido à expulsão na Copa do Brasil contra o Atlético lá em Goiás. Eu quero falar só do Elvis, que, na minha opinião, deveria ter voltado para o segundo tempo no time titular. Não foi assim, ele tentou fazer o que ele sempre faz, né? Gelar a bola, dar lances ou tentar dar as assistências que o ataque precisa, a bola parada. Eu só teria utilizado ele antes. E o técnico interino, como é que é o nome dele, Edu? Ele é Gabriel Remédio. Quem disse que a Ponte Você sabe que essa coisa que... esse detalhe aí que o Tigrão observou na transmissão, a história do rádio não pode. O Tigrão tem razão. Eu espero que a Ponte não tome punição disso. E o que eu fico mais indignado é que as pessoas da Ponte não sabem disso. Porque até você provar que não era com o Rodrigo Santana que ele estava fazendo, ou estava falando, ou estava se comunicando, existe uma distância. Eu espero que não aconteça a punição, mas eu achei assim de uma infantilidade gigantesca. Bom, Edu, eu preciso ser coerente com aquilo que eu falei no começo do jogo, não é? Quando eu observei o jogo até 15 minutos, 20 minutos, eu elogiei. O comportamento do time era outro. Eu, particularmente, acho que a parte emocional pesou. O time tomou o gol de empate, já mudou o time da Ponte na parte anímica, não é? Então ele vai levar uma nota 5 porque ele fez o que era possível fazer. A única observação é que o Elvis deveria ter entrado antes, Edu. Um abraço, CH, bom domingo. Um abraço, um beijo no coração de todas as mamães e até segunda-feira, Edu, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tigrão, fazendo o combo aqui dos que entraram e emendando para o Gabriel Remédio. Então, eu vou destacar só o Elvis. Acho que entrou muito bem no jogo. Bolas paradas de qualidade, perigosas. Inclusive no gol da Ponte, que para mim foi mal anulado naquele bate-rebate. Aquele prensa para lá, prensa para cá, praticamente em cima da linha. Para mim o gol foi legal. A bola foi do Elvis, né? Numa bola parada. E ele entrou bem. Ele entrou metendo bolas compridas, acertando os passes. Eu acho que não tem ainda condições pelo tempo que ficou parado de jogar o jogo todo, mas concordo até com o CH sim, que ele deveria ter voltado já no intervalo. Entrou bem. Então os demais não. Baianinho, Rodriguinho, Thales, Tarek, nada a acrescentar. Mas o Elvis, para mim, entrou e teve uma boa participação em que pese a derrota da Ponte. E quanto ao Gabriel Remédio, ele entrou com o time esfacelado, né, Edu? Você não tem o Luiz Felipe que vem bem, né? É uma situação que tira uma opção, inclusive, tática, porque quando joga o Luiz Felipe, definitivamente, o Brian Borges vem por dentro, né? Ele não tinha o Murilo Cavalcante, que não é lá nenhum cracaço, mas é um cara que estava bem encaixado no time, canhoto, um segundo volante, que balança para lá, balança para cá, dá um equilíbrio no meio campo. Aí de última hora perde o Potker. Você vê, já são 30% dos jogadores de linha. Já não tinha o Elvis em condições de começar jogando. Já não tinha também o David Braz, que está voltando de contusão, estão tomando todo o cuidado aí para não estourar o jogador definitivamente. Então ele teve que usar jogadores que não vinham atuando, né? Isso é uma realidade. Então fez o que pôde, remendou para lá, remendou para cá, mexeu com o banco, mas esse aqui é o detalhe. Quando estão todos os titulares,
o banco já não oferece lá tantas opções. Imagine quando você já começou, por exemplo, com o David da Hora, que poderia estar no banco e ser uma opção. Já estava em campo, aliás, jogou o tempo todo. Imagine quando você já é obrigado a vir com o Danilo Barcelos, porque você está sem outras opções e também é um jogador que está voltando de um longo período de inatividade. Então, eu acho que dentro do possível, né, a Ponte fez 1/3 dos 90 bom. Esse 1/3 bom, que é até 30 do primeiro tempo. Quando toma um empate se perde um pouco, mas lutou, tentou, até o momento que tomou o gol estava muito bem organizada, aí houve aquele vacilo na saída de bola, o Everton toca errado, mas não dá para pôr só na conta dele, porque o Sport tabelou como quis, toques rápidos, envolventes, verticais, e aí o Felipinho saiu na cara do Diogo Silva, que nada pôde fazer. Então, eu acho que diante de tantos problemas e já diante também da fragilidade natural do elenco, mesmo quando estão todos à disposição, ele fez o que foi possível e o resultado do jogo deu a lógica que a gente previa aí ao longo da semana e hoje, quando viu o time que ia começar jogando, de uma maneira até mais enfática. Deu a lógica a vitória do Sport. Mas, louve-se aqui o bom começo de 30 minutos, pelo menos, do time da Ponte, que até nos surpreendeu. Depois, ao tomar o empate, se perdeu, não conseguiu ter poder de reação, toma a virada ainda no primeiro tempo, e aí realmente ficou muito complicado contra um time tecnicamente muito superior. Mas ele fez o papel dele legal, dentro do que era possível fazer, apesar da derrota, e leva uma nota 5. Tigrão, pra você então um grande domingo, viu, Tigrão? Um grande domingo, com muita saúde, muita paz, em família. Você já não tem a sua mamãe, vai ser o segundo ano, Dia das Mães, que você está sem a sua mamãe. E que você tem aí, tem outras na sua família. E que você passe um bom domingo, que possa refletir, sei que você vai refletir bastante, pensar na sua mamãe. E segue o jogo, Tigrão, é a vida. Um grande abraço. É isso. São os desígnios de Deus. E vamos em frente. Um beijo para todas as mamães do Brasil e do mundo. E você especialmente. Um beijo para sua mãe que é guerreira. Você que é o grande companheiro dela aí ao longo de uma vida. Dá um beijo nela lá e que ela seja muito feliz. Que você curta na sua folga também, amanhã, um Dia das Mães abençoado ao lado da sua santinha, da sua mamãe tão querida, Edu. Obrigado. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Com carinho, muito obrigado, grande Tigrão. Ora, vamos pro intervalo, agora 21h27. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. PSB 40. Eu sou o Caio França, o novo presidente do PSB aqui no estado de São Paulo. Um partido com uma história que nos orgulha, um presente que nos representa e um futuro que nos enche de esperança. Não à toa, fomos o partido que mais cresceu nos últimos tempos. E este ano, ao lado do nosso presidente nacional, João Campos, montamos um time aqui em São Paulo com gente muito preparada, coerente e que está pronta para os desafios que vêm pela frente. Venha você também para o PSB. PSB 40. Propaganda partidária gratuita. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Fala, Simone Tebet. Enquanto para muitos partidos a representação feminina é só discurso, no PSB a gente vive isso na prática. E você, Tabata Amaral? Esse time está crescendo. Cada vez mais mulheres ocupando espaço, com poder e coragem para tomar a decisão. Mulheres com história e entregas reais. Unidas por projetos que transformam o Brasil, como o Pé de Meia e a Licença Paternidade. Um time que olha pra frente. Que tem a força das mulheres para fazer acontecer. PSB pra frente. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Muito bem, a coletiva Ponte perde 3-1 de virada, a coletiva do Gabriel Remédio, porque o Rodrigo Santana está suspenso. Gabriel Remédio. Que a Ponte Preta estava melhor na primeira etapa, né, no comecinho do jogo, abriu o placar também. O que você acha que teve ali que a Ponte Preta abaixou o nível, talvez sentiu o gol de empate, porque após isso o Sport acabou crescendo na partida, né, fez os 2 gols ainda na primeira etapa. Queria que você fizesse uma análise desse momento que a Ponte talvez abaixou um pouco o nível no primeiro tempo. Oi, Thiago, boa noite. Vamos lá, eu acho que é uma partida de 2 equipes de bom nível, de alto nível. A equipe do Sport tem essa qualidade também. E como você falou, a gente iniciou bem, iniciou melhor o jogo. Acho que os primeiros 25 minutos ali a gente teve praticamente todas as ações perigosas do jogo foram nossas, né? Foram da Ponte Preta, bastante chegada pelos lados. Acho que a estratégia, né, que a gente traçou ali, né, junto com o professor durante a semana, ela foi bem executada nesse início de jogo. Tivemos as chances, fizemos um gol. Depois é natural que o time do Sport, pela qualidade que tem também, pela necessidade também de buscar o resultado, tivesse um momento bom na partida. Acabou ali, no mérito deles, empatando o jogo. Acho que eles tiveram esse momento, sim, melhor na partida em que o jogo equilibrou. E depois, no momento do pênalti, eu acho que a gente tinha retomado, né? Acho que a gente retomou, voltou a ficar com a bola, foi já no final do primeiro tempo, estava um jogo equilibrado. E aí são detalhes e fatalidades que acontecem. Acabou, o Danilo escorregou, a bola iria ali pro atacante deles, um lance interpretativo, a arbitragem acabou marcando o pênalti, enfim. E acho que também o terceiro gol foi no momento em que a gente estava conseguindo jogar, estava conseguindo equilibrar as ações com o Sport, e a qualquer momento poderia ter uma chance de empatar o jogo, como teve um pouquinho antes do terceiro gol. E aí depois fizemos as trocas, o time foi se reorganizando, se reencaixando em campo, e acredito que a gente foi bastante prejudicado pelo segundo gol anulado também, né? Foi um gol aos 37 minutos do segundo tempo. Revendo a imagem, eu acredito que não foi falta, que o goleiro está com uma mão apenas em cima da bola e o chute é apenas na bola. É um lance interpretativo, mas na minha visão não foi falta. E ali 3-2 com um a mais, de repente a gente ali teria mais 17 minutos, né?
pelo tempo que foi de acréscimo, para correr atrás do empate. E mesmo assim, acho que no final a equipe até o último momento tentando fazer um gol para encostar, para depois buscar o empate. Então, a minha análise é essa. Boa noite, Gabriel. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse, claro que eu tenho certeza que o Rodrigo participou durante toda a semana dos treinamentos, sobre as 4 alterações. A entrada do Justen na lateral direita, do Everton na zaga, do Danilo Barcelos e também do David da Hora. O David da Hora, por exemplo, não vinha sendo relacionado, estava lesionado. O Barcelos e o Everton não vinham sendo titular. Queria que você explicasse essas 4 alterações no time titular. Boa noite, Pedro. Foram opções de acordo com o momento dos jogadores, de oportunizar jogadores que vêm treinando bem, que vêm buscando seu espaço. É nosso dever aqui também buscar alternativas para a equipe, dar oportunidade, né? Então, acho que hoje nós tivemos 3 estreias, né, de jogadores como titular, né? O Everton, Danilo e o da Hora saindo jogando, foi a primeira partida de cada um deles. E a intenção foi a gente ter a amplitude dos lados com o Kevson e com o Justen, situação que acho que deu bastante certo no início do jogo, primeira metade do primeiro tempo. O da Hora é um jogador de bastante mobilidade, que ataca bem o espaço, que cria essa dúvida ali na defesa adversária. E o Everton também é um zagueiro rápido, que tem uma boa saída. Então, foi uma maneira da gente ter uma estratégia de ter uma construção ali com Everton, Márcio e Danilo por trás e ter pelo lado Kevson e Justen e poder ter ali 2 atacantes com mais mobilidade para poder incomodar, né, atacar a linha defensiva do Sport ali, baseado tanto na estratégia do jogo como em oportunizar atletas que vêm treinando bem, que vêm pedindo também uma oportunidade. Boa noite, Remédio. Fernando César, da Rádio Central. Queria que você falasse da lateral direita da Ponte Preta. No último jogo, o Thales foi o titular, não foi tão bem, foi substituído pelo Justen. Hoje a opção pelo Justen. Saiu machucado, voltou o Thales. A torcida tem pegado no pé deles aí. Não tem rendido muito. E a Ponte Preta tem um lateral de origem, que é o Brian Borges. Tudo bem que para o próximo jogo ele está suspenso, mas não seria uma oportunidade de colocar o Brian de lateral, porque ele rende improvisado. A gente imagina que na posição original dele ele possa render bastante também. E até para achar um atacante lá na frente para o lugar do Brian, a Ponte tem mais opções do que na lateral. Boa noite, Fernando. Sim, a posição de origem do Brian é lateral, mas eu acredito que dentro de uma oscilação que é normal na competição, o Justen e o Thales tiveram bons momentos até aqui também na competição. O Thales iniciou as partidas contra o Náutico, a partida contra o América, saiu no último jogo contra o São Bernardo, optamos pelo Justen, são características diferentes, então vai muito também do rendimento no último jogo, treinamento durante a semana e também entender a característica de cada um e traçar a estratégia para o jogo. Esse jogo, de repente, vai ser um pouco mais para o Justen, vai ser um pouco mais para o Thales. Eu acho que a gente entende a insatisfação da torcida, faz parte. E isso, tem o Júlio, que vem treinando bem, foi relacionado para alguns jogos, também pode no futuro ter uma oportunidade, né? Você está no elenco ali, participando ativamente dos treinamentos. E acho que faz parte esse questionamento da torcida, vai ter alguma oscilação de rendimento. O Brian, sim, numa necessidade, ele pode ser uma opção na lateral, ele já jogou tanto como lateral direito como lateral esquerdo, é um jogador bem polivalente, mas acho que ele fez boas partidas também, né, no ataque ali, jogando do lado esquerdo, vindo para dentro, fez gols ali, né, então também, de repente, a gente tirar um jogador da posição em que ele está rendendo bem, né, em determinado momento ele foi muito importante com gols, além da participação, e trazer ele para outra posição, né, então são escolhas, né, são escolhas que a gente tem que fazer, mas sim, são alternativas. O nosso papel é potencializar o Thales, potencializar o Justen. Eles têm potencial para render bastante nessa Série B e é o que a gente vem buscando fazer. Tá aí o Gabriel Remédio, interino hoje, técnico da Ponte, porque o Rodrigo Santana está suspenso pela expulsão contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Olha o placar do sábado, hein? Brasileirão, Coritiba 2, Inter também 2. O Inter empatou nos acréscimos. Maracanã, Fluminense 2, Vitória 2, Fluminense empatou nos acréscimos também. Em andamento, Bahia 1, Cruzeiro 0, gol do Luciano Juba. No Campeonato Brasileiro da Série B, Goiás 1, Vila Nova 0, Atlético 0, Cuiabá também 0, Ponte 1, Sport 3, Ceará 0, Atlético Goianiense 1, em andamento, segundo tempo, CRB 2, Operário 0 e começou há pouco Juventude Criciúma 0-0. No Brasileiro da Série C,
Tivemos Itabaiana 0, Floresta 0, Paysandu 2, Anápolis 1, Maranhão 3, Botafogo da Paraíba 1. No Brasileiro da Série D de dado, tivemos hoje os paulistas em ação, porque são muitos clubes, são 96. Só dos paulistas, hein? Série D de dado, Madureira 1, Portuguesa 0, Portuguesa do Canindé, Madureira 1, Portuguesa 0, Maricá 0, Noroeste 3, em Piracicaba 15-1, Sampaio Correia 0, em Rio Claro acabou, Velo Clube 1, Nova Iguaçu também 1, e amanhã tem Portuguesa Carioca e o Água Santa. E atenção, na Série A4 hoje foi a definição, Penapolense campeã da Série A4. Tivemos em Bebedouro Inter 1, Inter de Bebedouro 1, Penapolense 1, mas em Penápolis foi 2-1 para Penapolense. Somando tudo, foi 3-2 para Penapolense, campeã aí da Série A4. Meus amigos, final da nossa jornada esportiva, final do nosso apito final. Equipe técnica Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa, o Alan Zanelato e o Gilberto Suff na técnica externa. Aqui Ponte 1 Esporte 3, quem narrou foi o amigo Batista, Tigrão e CH Comentaram e Pedro Piscinato nas reportagens. Voltamos no sábado, hein? Tem um na área, 11h30 aqui na Rádio Bandeirantes. Tem os donos da bola com o Batista, segunda-feira, do meio-dia a 1h. O Esporte em Debate com o Batista e grande equipe, das 17h até 19h30. Depois o Leandro Borges vai fazer a abertura e vai narrar aqui Maringá e Guarani na segunda-feira. Meus amigos, um grande final de semana para todas as mamães. Um beijo no coração de vocês. Que Nossa Senhora abençoe e proteja sempre as nossas mamães. E na segunda eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Bandeirantes.